Bom dia. Essa visita ilustre, ninguém fica temeroso não, que eles vieram aqui para nos orientar e dar apoio, que hoje ele sentiu a dificuldade da nossa PS no caso do atendimento. Hoje nós temos aqui na nossa PS 10 servidores e contando com os dois estagiários. Então é muito importante eu aproveitar e peço que vocês coloquem num relatório final essa dificuldade. Por exemplo, o Neópolis fechou a agência, está vindo para Penedo. Muita gente de Coruripe também, porque lá são 2 servidores, vem muita gente para Penedo. Então, que esse vídeo vá lá para a direção geral e que, sem ser humano, que o cidadão brasileiro precisa de humanização. Máquina é importante, mas hoje nós temos muitos beneficiários aqui reclamando a demora. Eu, como gerente, que estou hoje respondendo pela PS de Penedo e como servidor há 40 anos, clamo concurso urgente para a gente dar uma resposta mais rápida à sociedade. Então, fique à vontade, nós estamos aqui para ouvir e para ver qual caminho andar junto. A Procuradoria Federal do INSS, vocês doutores e a gente. Se caso você aconteça no seu relatório que a PS não esteja dentro das normas, eu quero que vocês nos orientem para a gente melhor atender o público. Mas de imediato nós estamos com essa dificuldade de ser humano, de atendimento ao público. E eu sinto que o cidadão paga muito imposto e a resposta do INSS está demorando bastante. Um abraço a todos e seja bem-vindo a Penedo. Fernando, eu primeiramente quero agradecer você, viu? Porque nós sabemos que trabalhar com pessoas não é fácil e trabalhar com público é mais difícil ainda. Então a sua equipe aqui está todo mundo atenta às suas palavras, isso mostra que você tem essa liderança, agradecendo a sua atenção. E logo de início a gente já adverte, nossa presença aqui não tem nenhum sentido correcional, pelo contrário. A gente estava falando aqui preliminarmente, naquele nosso preâmbulo, né, que o nosso desejo aqui é trabalhar para que o gestor se sinta mais seguro, porque nós estamos vivendo um momento de escassez de recursos humanos e quando você tem menos pessoas trabalhando, logicamente o trabalho não diminui, pelo contrário, só cresce, né? Mas se você tem menos gente trabalhando, o que vai acontecer? Vai ficar mais gente sobrecarregado e mesmo que todos fizessem todas as suas atividades e ninguém saísse de licença médica, né? Se todo mundo estivesse trabalhando, com a diminuição de servidores, você falou aqui para nós que esse ano já saíram quantos? 7 aposentados. 7, né? Hoje o grupo é de 10. Nós temos a nossa assistente social, a Maria Tereza, que é de férias. Selma, em atestado médico. Rosane também em atestado médico. E você certamente tem uma postura bastante tranquila, porque mesmo quando reclamam de você, nós vimos ali embaixo, lhe elogiam, né? Reclamam não de você, mas reclamam da instituição. Mas a sua posição como gerente, pelo contrário, que nós vimos até a pessoa que estava reclamando, estava lhe elogiando. Reclamou da dificuldade no atendimento, mas não reclamou do seu atendimento. Então isso mostra que você realmente é um excelente gerente, mesmo lhe conhecendo há pouco tempo, até, digamos assim, os inimigos da causa falam bem a seu favor. Então isso é ponto para a sua administração. Mas nós estamos aqui, inicialmente, para agradecer pela atenção. Nós sabemos que os colegas estão todos trabalhando, né? E não viemos para, de maneira nenhuma, deixar vocês aflitos por qualquer, digamos assim, pensamento ou suposição das razões da nossa presença. Nossa presença aqui tem 3 razões e a gente rapidamente pontua, né? E depois a gente pode até dar mais detalhes. A primeira é apresentar o nosso grupo no WhatsApp. Nesse momento só Hernando está lá, mas se algum outro servidor que trabalha com concessão quiser participar, a gente pode incluir, porque a gente vai começar a colocar dicas sobre, digamos assim, formular melhor a fundamentação da decisão administrativa. E como tem gente aqui que trabalha no polo, né, que recebe processos lá da Central Única, talvez para vocês seja interessante participar, porque a gente vai colocando lá o material e se um dia você precisar, já está lá, né? O WhatsApp você pode fazer aquela pesquisa, né, lá em cima, pesquisa por assunto e vai, digamos assim, subir para onde está a mensagem anterior. Então isso pode ajudar vocês no próprio trabalho que vocês fazem. Então a primeira coisa é falar um pouquinho sobre esse grupo. A segunda coisa é conversar um pouquinho sobre as tarefas, mas daqui a pouco eu vou entrar nesse assunto.
E em terceiro lugar, doutor Nelson, doutor Cariolano, que são procuradores que trabalham diretamente na área do contencioso, eles têm muito a nos ensinar sobre essa questão da melhor fundamentação das decisões administrativas, né? O doutor Nelson sempre está conosco nas visitas, hoje mais uma vez. O doutor Cariolano sempre que pode, que ele é muito ocupado, ele também nos dá o ar da sua graça, da sua presença, para enriquecer o nosso debate. Mas eu tenho uma proposta aí a vocês. Seria muito interessante, não só vir hoje, dia 24 de maio hoje, né? Que faça o cronograma de 15 em 15, de mês em mês, dependendo das suas demandas, porque a gente se sente seguro. Não que ele não esteja fazendo a contento que as normas nos diz, mas vocês vindo, aí vocês veem a realidade de uma agência. A realidade não é totalmente você estar no gabinete, não. Vocês estão de parabéns pela iniciativa e nós, como servidores, tenho certeza que todos agradecem a sua presença. Você vê como é o cidadão que nos dirigir. Quando viram você, que queria asa, quis se explodir, mas não. Ele tem todo o direito de reclamar como cidadão. Agora, respeitar qualquer servidor, eu não aceito aqui. Claro. A priori, é muito bom que vocês façam um relato, uma programação, 2 meses, porque vamos na festa primeiro, vamos em Feira Grande, está vindo assim, é muito importante. Pode ligar para mim, o meu telefone é 97513, Hernandes, sua PS, assim, me oriente, que eu quero crescer. Claro. Eu não tenho, ninguém aqui tem medo que venha, não. É bom que venha sempre direto. Era bom que vocês ficassem aqui 2 dias, 3 dias conosco, para ver do dia a dia. Porque não ia gostar. Porque na verdade, talvez eu conceda um benefício, só erra quem faz. Mas ninguém faz para lograr a previdência. Então, é importante, não estou falando certo aqui, é importante que a gente tenha esse amparo de vocês. Não pode ter uma diferenciação de servidores. Eu me sinto seguro perto de vocês. Por quê? Vocês são autoridades para nos orientar. Hernandes, não é assim não. Está faltando água, você não pode resolver. Mas quer que você bota no relato. Porque o servidor, para dar resposta à previdência, tem que ter um pelo mínimo de humanização. Água, nós não temos. Café, nós não temos. Então, quer dizer, atrás de casa, então nós somos heróis. Nós somos os servidores a responder à sociedade. Agora, tem que ver a partilha de lá. Venha mais vezes para a gente aqui. E essa foi a nossa ideia quando pensamos em visitar as agências. Por que nós pensamos em visitar? Porque nós sabíamos que as demandas elas iriam ser crescentes e, de uma certa maneira, a justiça ia começar a cobrar mais. E tem alguns juízes que, no afã de melhor prestar a tutela jurisdicional, eles até aplicam multa no servidor, ou pode até, às vezes, de certa forma, incomodar com a representação pelo crime de desobediência, quando a coisa não sai exatamente como a autoridade judicial quer. E para a gente poder fazer o contra-argumento, a gente precisa conhecer, porque o nosso papel é de advogados da instituição. Então, toda vez que a instituição está em juízo, os advogados públicos são chamados, né? Doutor Nelson, doutor Cariolano trabalham mais nessa área, mas eu, na área relacionada aos mandados de segurança, também tenho essa participação. Então é por isso que a gente teve a ideia de conhecer para depois poder fazer um juízo digamos assim, de valor da realidade dos colegas, que não é fácil. Já aconteceu tocando sobre o juiz de Penedo, aqui essa peça tem um grande, nós temos uma boa harmonia. Doutor Luciano, doutor Claudemiro, doutor Eládio, doutor Zé Carlos, ele não pede por ofício, liga para mim, nós vamos lá discutir. Às vezes eu chego lá que está um segurado, reclamando, digo, doutor, vamos aprender, quero roubar a previdência. Então a cidade é pequena, a gente vai conhecendo as pessoas, e aqui a gente tem essa harmonia, poder judiciário com o INSS. Não é um poder de amém, não, é um poder de harmonia para a gente andar certinho, andar de acordo. Eles cabem, naquele caso do Alan, que não é advogado, ele não tem OAB, mexeu com toda a estrutura do INSS. No final, nós tivemos razão de ele não ter direito. Nós estamos aqui questionando o Alan. É um dos casos que ele pode falar com ele, porque ele quis nos prejudicar, mas na verdade o segurado não teve direito aos 19 mil, foi 15 mil reais. Então, aqui é uma instituição federal. Nós fazemos o que o governo manda. Eu sou empregado do governo. A priori dou resposta naquilo que o governo quer. Doutor, com certeza. Agora, vamos aprofundar um pouquinho, né, nessas questões. Eu queria só perguntar, aqui no caso, o Hernandes já participa, né? Erlan é o nosso colega de Igreja Nova, né? O Hernandes já participa.
E tem mais alguém que gostaria de participar do nosso grupo, que trabalha com concessão de requerimento administrativo? Tem ali o seu nome novamente, a Aline, né? A Tassiana e o Mário. Vamos acrescentar vocês lá. O Jacó, quando tiver o celular de novo, a gente coloca lá. E você é o substituto de Hernandes, então é importante a presença sua lá. Celular com WhatsApp. Com WhatsApp, a gente tem que se integrar, né? Nosso projeto é esse. Então vamos lá. Hernandes, aqui na sua agência, quem é que trabalha analisando tarefas? Quando chega alguma demanda de lá, você tem mais alguém aqui que dá uma olhadinha? Foi bom esse momento, eu queria que esse vídeo chegasse ao conhecimento do nosso presidente da República, do nosso Ministério da Previdência. É como eu acabei de falar em off a vocês. Estão precisando de obra humana. Urgentemente. Se não, esse negócio digital, foi um estudo digital, bonitinho mesmo, mas para a população a resposta não está sendo imediata. Imagina. O cidadão já sofre muito por pagar muito imposto. E quando nos procura, chegou uma cidadã da segurada e fala: Fernandes, a minha pensão, eu digo, a sua pensão ainda não foi, está na fila. Eu, como cidadão, que paga imposto de renda, servidor público, há 40 anos, dizer para uma segurada que o benefício dela está numa fila, muito difícil, né? Daí eu recebi o telefoninho, eu liguei para o benefício, falei com a Maria, ela disse: liguei para a Rejane. Eu liguei, a Rejane, sem saber em off, o que eu ia falar, ela relatou para mim: Hernandes, nós estamos de parabéns. Oi, coisa boa, Rejane. Nós estamos recebendo tarefa de outras gerentes. Eu, como cidadão e como gerente daqui das agências, eu não concordo que nós temos benefício a ser concedido em Alagoas, em Penedo. Estou aqui com uma senhora de janeiro, está na muda agiota e está devendo o comércio. Não pagou nem o funeral do marido. Na memória ela perguntou o CPF e mandou a tarefa para o Edinardo. Nós resolvemos. Olha, meus gestores, vamos resolver nosso problema em nossa casa, para depois dar uma mão à outra. A gente não tem condição de resolver o nosso, vamos resolver de outra gerência. Dar um passo de cada vez. Essa é a minha opinião como cidadão e como servidor. Ora, estou respondendo pela PS. Se quiser me tirar, ótimo, mas a minha opinião é uma só. O ser humano não justifica, doutores, vocês estão fazendo essa visita a gente, é uma formação não minha não, do cidadão. O cara perdeu o seu ente querido, só tem aquela renda, ficar de dezembro até junho sem receber e a gente resolver o problema de outra gerência, vocês, ora, tem que me apoiar. Estou correto ou não? Essa é a minha opinião. Claro, com certeza. Estou. Agora, eu como servidor, como brasileiro, discordo. Porque nós temos uma pendência de Alagoas para resolver. Olha, se eu não resolvo o negócio na minha casa, vou resolver dos outros. É muito bom. Nesse ponto aí, Hernandes, eu venho aqui só para trazer um esclarecimento, assim, porque com o INSS digital, o que aconteceu? A demanda saiu da sua APS, foi para a central única, né? Só que muitas vezes o advogado, quando ele vai fazer o mandado de segurança, ele coloca no polo passivo, como autoridade coatora, o gerente da APS local. E a gente já tem agitado a chamada preliminar de legitimidade passiva, alegando isso. Olha, o gerente local ele não tem mais poder de, digamos assim, de decisão nesse processo, porque foi para a gerência executiva. Mas essas nossas alegações elas não têm surtido efeito. E quando sai liminar, o juiz manda que a autoridade coatora, no caso, se manifeste. Então é importante ter alguém olhando tarefas aqui da sua gerência, porque se porventura chegar uma tarefa dessa e você não responder, né, mesmo que seja dizendo óbvio, mas a gente precisa responder, o juiz pode, numa situação de maior talvez urgência, determinar uma aplicação de multa, uma coisa toda, e vai recair sobre o seu patrimônio. Então é uma coisa interessante, até porque no serviço público você tem muita experiência, e nós também estamos começando agora e começamos a ver essa realidade. Os juízes hoje, eles não têm mais determinado multa contra a autarquia. Às vezes eles se insurgem contra o próprio servidor. Então nós temos que cuidar do interesse da sociedade, é verdade, mas como é que a gente vai cuidar do nosso
do interesse da sociedade se nosso próprio interesse está sendo colocado em risco, né? Quando você faz uma viagem, não tem aquela história, né? Antes de você amarrar o cinto da criança, tem que amarrar o seu mesmo, né? Porque senão você pode, tentando amarrar o cinto da criança, perder a situação e acabar se machucando junto com ela. Então, a gente sempre orienta para o gestor assim, tem coisas que é importante você se precaver para que você não seja penalizado. Então, se o senhor puder colocar uma pessoa, um estagiário, quem seja, para olhar lá o seu tarefas, uma vez por semana, o senhor já se livra dessa dor de cabeça, não fica mais preocupado com isso, né? Que fique bem claro nas minhas falas, não é o servidor da PES Penedo, não está indo. A minha colocação, eu, Hernando Gama Pinheiro, servidor e brasileiro, estou apenas dizendo, realmente, é o digital, está no gap. Os servidores aqui não estão se omitindo a resolver, estão resolvendo. Claro. Mas o que a gente leva a crer, o que a gente vê, é o cidadão chega no meu birô, se senta, nós pegamos uma tarefa que é de fora, não estou questionando que o cidadão lá não tem direito. Agora, a priori, você não vai responder pela sua APS e dar logo uma resposta para o cidadão, eu fico. É um sentimento de impotente. O senhor está certo, está externando o seu posicionamento. Porque se a gente tem N processos da nossa peça para resolver, que já está no TMA, já está levantando, já está aumentando, e aí para resolver, aí pega uma tarefa de outra gerência. Concordo, ele está no gueto, mas discordo que ele não está dando resposta naqueles que estão na nossa base. Exatamente. Poderia, eu fiz uma proposta ao Leandro e a Maria Leide e a direção, que 15 dias, Penedo, as tarefas nossas, se fosse de Penedo, resolvesse, entendeu? Era uma proposta. Mas como é esse digital, que eu não sei, o inteligente, ótimo, o digital é ótimo, mas na realidade a resposta para a sociedade está demorando. Claro. Porque se ninguém gritar ou levantar a bandeira, ficar só omitindo, dizendo amém, o negócio não funciona. O país não anda bem porque nós não dependemos de governante, dependemos de cada um fazer sua parte. A gente tem que ser humanização, e aí eu converso com a Tassiana, com a Aline, não é hoje, só loas, concordo, é um benefício assistencial, mas a priori aquela viúva está com fome, como também o loa, mas não tem razão de estar uma pensão desde dezembro, nós estamos em junho. Isso é uma crítica que o mundo pessoal até o Oriente Liga com 35. Na ouvidoria do INSS, é a minha opinião, eu sou assim. Eu digo, tenho uma personalidade muito forte, vou morrer assim, agora estou no INSS agora para defender meus interesses da repartição e também ver a parte de humanização. E é por isso que o senhor está gerente há tanto tempo, né? Porque faz um trabalho que tem atendido ao interesse público. Olha, eu não sou forte sozinho. Eu tenho aqui, eu sou mais velho de todos eles aqui. Eu não tenho ele aqui como servidores, nem como subordinado. Eu trato ele como os filhos. Certo? Você me pergunta, se é um estado doente em casa, lá verifico. Eu, como chefe, não admito que ela traga testado. Sabe por quê? Dia de sábado eu pego ela aqui, trago ela para trabalhar, ela me responde. Entendeu, doutor? Então a gente tem que ter humanização, aquele carinho e respeito. Essa é a gestão, né? A gestão é isso. A Rosângela está dodói, não vou dizer aqui o que ela tem. Ela se abre comigo. Aí, então, ela está doente? Está doente. Todos aqui estão aqui. Aqui eles. Trato eles aqui como filhos. Todos são filhos? E o Batista? Já está indo embora. Mas é filho também? É filho, é o mais velho. É o filho mais velho. Olha, eu vou contar aqui uma história do Batista. Você vê que carinho eu tenho com ele. Batista, doutor, requeriu a aposentadoria dele. Eu recebi o telefonema da Dileide. Houve um equívoco. Fui na casa dele, ele só deu uma palavra. Vou, se me merece. Então, isso é gratificante. Sabe por quê? Que ninguém é dono da verdade. Mário Cheiro, meu filho, tratei como filho. Me chamou ontem para entrar no campo. Agora, se o senhor me permite só interromper rapidinho para dizer aqui um testemunho. O senhor, seu Batista, com a sua atitude, deixou uma servidora que está recém-chegada na carreira com muita, digamos assim, felicidade, porque ela ficou com receio de se prejudicar, porque ela tinha feito a publicação
Mas no momento em que ela reconheceu o pequeno equívoco, né? A doutora Edilei nos procurou e disse, e agora o que a gente vai fazer? Mas eu já tive uma ideia. Entrei em contato com o servidor e ele, com todo o amor do mundo, disse que vai voltar e vai trabalhar os 30 dias que faltam. Então, muito obrigado pela sua assim, disponibilidade de sensibilidade, né? Se houve um errozinho, né? E foi um erro pequeno, 30 dias, mas o senhor acatou aquilo ali, não teve um espírito de conflito, né? Pelo contrário. Ficou mais 30 dias em companhia dessa família tão até 24 agradável. de junho, né? Então, a gente, aqui em off também eu agradeço você, Batista, por você ser essa pessoa humana. É isso que a gente quer na Previdência. Esse trabalho. Ser humanização. Agora, aí os caras de Brasília, primeiro eu quero ter um processo concedido. Calma. Eu não vou explorar a Tassiana dentro do limite dela. Magnólia tem o limite dela, o Genival como chefe de benefício tem o dele, a Madeira hoje está só no móvel, é um móvel espetacular. Digo aqui em off, e digo para todo mundo que queria ter uma empresa para colocar ele como meu gerente. Porque está resultado. Todos eles aqui não resultado. Agora o que está faltando, viu, vocês aí, já que eu estou falando muito, o que está faltando é a Previdência chegar junto com os seus servidores. Treinamento de qualificação, treinamento de ente pessoal, treinamento de recurso, treinamento de habilitação. Chegou o procurador federal e disse, não, vamos chegar nos nossos amigos, nossos servidores, vamos abraçar ele. Doutor, eu estou com dificuldade, eu estou concedendo e indeferindo benefício, assim, me ajude. Olha, se for preciso, lá para passar as pés eu limpo, agora não queira subir aqui não. Eu trato com carinho todo mundo, tá eles. Eu tenho um resultado aqui, não sei eu não, é eles. Bom, chego lá, Batista, na casa dele, vamos lá. Veio na hora, isso é bom para mim, eu fico realizado. Porque ele poderia, a pior, dizer, não vou. Mas a menina hoje está tudo tranquilo, ele está batendo o pontozinho dele, está trabalhando corretamente, é um bom menino, é um bom rapaz. Então é isso. Você vai levar daqui dependendo da imagem de família. Aqui não tem gerente não. Sempre eu digo o Jacó, que é meu substituto, vamos ter calma. Porque eu tenho um problema desde da porta para fora. Mas aqui são muitos problemas. O governo quer resposta, mas não dá com o primário é você. Água. Ah, doutor, pode ser. Água. Na minha casa faltou bujão, eu comprei. Água. Café. Ué. Então são essas coisas que você não veio aqui para receber essa informação. Mas é bom que essa fita, esse vídeo chega às cabeças pensando. A priori, não quis criticar a região, não. Estou criticando a instituição de modo geral. E vai meu alento. Eu, a priori, tenho que dar os benefícios, pensão, prioridade. Com certeza. Entendeu? Ou a gente, a Câmara fala, eu queria estar aqui com o ministro da Previdência, eu queria estar aqui com o presidente, falar do mesmo jeito, sem rancor nenhum. Uma das vezes nós fomos para Rio Grande do João Pessoa, para um evento do gerente, eu descobri que o hotel era do Garibaldi, eu não paguei. Ele falou, não é rapaz, é do senhor, eu não vou pagar. É meu jeito de ser. Ele, presidente, ministro, levar ele para o hotel dele. Aí eu digo, olha, bota aqui no papelzinho, eu estou papelzinho, não paguei. Então é isso. Meu jeito de ser é esse, ser verdadeiro. Posso ter um defeito muitos, agora. Eu gosto muito deles, respeito eles. Eu maltratei nenhum deles aqui. Nunca maltratei. Posso até chegar um dia, mas não. É porque, para ter resultado, tem que ser humanização. O seu limite do Mário é espetacular. Já ontem ele, parabenizo ele aqui, e ó, para todo mundo. Fernando, eu quero ir pro BET, quero despachar processo. Isso é grande, entendeu como é? Mário, meu filho, a Rosângela está doente, ele vai lá. Entendeu como é? Agora, a gente tem máquina, não é o carro que bota gasolina, vai cansando. Você leva para a sua empresa também? Oi? Ele leva para a sua empresa também? Eu levaria todos vocês, você tesoureiro, o Amadeu o gerente. Então a resposta dependendo. E o Batista? Também. O Batista vai ser segurança. Segurança. Eu quero que vocês aproveitem, já falei demais, e digam, Hernando, a sua PS. Eu até falei um TAC, uma orientação, um relatório. Hernando, precisa fazer isso, porque às vezes a colega tem receio de interferir ou conceder. Entendeu como é? Como a colega lá concedeu uma aposentadoria faltando 2, 3 meses, eu posso fazer um processo, doutor,
41, assim, ó, vai, não derrubou aqui, mas eu posso errar, mas para lograr a restituição não. Ela hoje fez no gueto um louço. Pode amanhã em diante. Amanhã em diante a pessoa tem renda, ela tem que, porque atualmente no sistema não tem renda. Então é isso. Nós precisamos também de segurança para os servidores. Porque quando chega aqui a carta federal, uma vez que for para a Selma, eu vou com você. Foi lá, disse, Selma, fala não, quem fala sou eu. Eu sou o gerente, qual é o problema? Não, porque não concedeu não. Quem concedeu foi as instruções. Entendeu como é? Então esse é o dia que vocês vêm aqui, a gente fica mais sorte, né, Mário? É vir mais vezes. Vamos passar aqui a palavra para o Dr. Nelson, para dentro dessa sua... Eu já falei demais, porque é o momento de eu falar sobre a perspectiva. Outra coisa, é preciso a direção, retelhamento, muito vazamento na PS, não é? Banheiros inadequados para servidores e para o público. Essas palavras aí para o nosso amigo Deraldo, né? Fale aí. Deraldo. O Alisson também. Olha, é o seguinte, o Deraldo tem um limite. Infelizmente, quando eu ligo, para você ter uma ideia, nós temos um técnico de informática. O cara chegou aqui, rapaz moço, parece que é o dono, sei lá como é o nome dele, para ele montar os scanners. Ele disse, rapaz, todos os computadores estão com vírus. Quem vai resolver é ele, que é o técnico. Rapaz, vou para a Igreja Nova, vou para Maceió. Digo, calma, meu filho, você vai ficar doente. Resolva primeiro. Já está aqui, Eu resolve. fiz um relatório para resolver, mas não é obrigação minha não. Eu sou o gestor dessa reparação. Sou dono de casa na minha casa. Comprava para aqui, não compro mais não. Eu comprava, eles compravam. Quando eu estou trazendo água de casa. Justifica isso? Não podem, cara. Vamos dar um basta nisso. Ou dar um basta nisso, então fecha a casa. Não é complicado, doutor? Vocês estudaram, hoje vocês são o maior representante do INSS. Essa aclamação minha é correta. Eu disse que vem em Brasília, olha, o gestor lá do presidente tem razão. Não tem água, não tem banheiro decente. O pombo aí transmite doença, vai ligar só de fogos. É São João, Olha, é de nada pra cá. Agora chegou a autoridade. Já chegou a autoridade. Olha, esse é de nada aí. Esse vai para a empresa? Esse vai. Não, esse ele vai na informática. Esse é o top também. Eu já falei demais. Eu tive essa oportunidade para sentir forte com você. Agora, o resultado aqui não é meu, não é deles. Da equipe. Equipe é essa. Nós temos muitos defeitos. Precisamos consertar, melhorar. Agora, tem que dar solução. Eu hoje comi banho porque teve água, né? Não tem água. Agora, água para beber repassando lá, bicho. Aí pode ligar, quer ligar pobre do ministro. Pobre de quem é de direito. Porque o pessoal aqui pode dizer, não vou trabalhar. Não tem água, doutor. Vamos para o banheiro fazer uma visita no banheiro. Tire foto dos banheiros, do telhado. Precisa urgente. Vai ligar no tempo. É ligar a foto Brasília. Se eu tivesse lá, estava cobrando. É o direito da gente cobrar. Vou passar Agora, aqui a palavra com vocês aí. para o Orienta a gente. Dr. Nelson. Ele tem muito a nos ensinar aí sobre fortalecimento das decisões administrativas, Dr. Nelson. Doutor, eu vou pedir vênia ao senhor para trocar de lugar com o Hernandes, porque eu vou falar de pé, o Hernandes senta aqui, porque Descansar um pouquinho, né? eu vou ter... Eu já sei, porque o doutor não quis me chamar de velho. Não. 64. Então, essa comunicação visual, porque aqui eu estou vendo todos os colegas de lá, de onde eu estava, não tinha essa visão, né? Então, doutor João, agradecendo ao senhor por mais uma vez nos prestigiar por essa oportunidade de conversar com os colegas. O doutor Cariolando hoje também está aqui nos brindando, né, com a presença, e certamente vai agregar também muito mais do que eu, mas eu vou me dirigir aqui aos colegas, em primeiro lugar para agradecê-los pela recepção, né, e endossar as palavras do nosso amigo Hernani, que nos elogiou aqui de uma forma tão estupenda, né, que a gente se sente muito à vontade com a equipe dessa envergadura, né, doutor João? E aí eu queria me dirigir aos colegas, dos colegas aqui, quem que está atuando no polo, recebendo os processos da Central? A Tassiana, a Aline, quem mais? O Mário começa e o outro colega, o Edinaldo, né? Então, Dinardo, né? Dinardo. Então o que é que acontece? A gente, modesta parte, já tem uma experiência razoável, né, Cariola, no dia a dia do contencioso judicial, e a gente observa muitas vezes algumas situações em que muitas vezes o segurado tenta lograr, como diz o nosso
querido amigo Hernani, os cofres públicos, né? Tenta lesar a Previdência Social. E por outro lado, a gente também verifica situações em que a gente, em juízos, celebra acordos vislumbrando que a parte realmente o segurado tem direito. Então a gente, é uma missão difícil, né? Você separar o joio do trigo. Então, nessa situação, o que é que a gente recomenda aos colegas? Que procurem ampliar as bases de dados de consultas, procurem se louvar em elementos que possam agregar valor às decisões. Eu sei que os colegas já se esmeram em fazer despachos fundamentados, e isso é um dever imposto pela legislação, pela Lei do Processo Administrativo Federal, que impõe que todos os atos administrativos sejam fundamentados, até porque, quando a gente se depara com ação judicial, se o ato administrativo, se o despacho não estiver fundamentado, a gente sequer sabe por que foi indeferido. A gente tem até, às vezes, dificuldade de entender, de compreender por que houve aquele indeferimento. Porém, a gente já tem observado que os colegas têm se esmerado em agregar valor ao seu despacho, às suas decisões fundamentadas. Porque isso a gente está numa quadra, Dr. João, Cariolando, Hernani e vários colegas, em que a sociedade exige transparência, né? Edinardo, por favor. Por não, claro. Justamente sobre isso que você está falando, em relação ao despacho. Eu, até um tempo atrás, eu fazia um despacho próprio, vamos dizer assim. Eu redigia, fundamentando... O que não é ruim, é bom. De acordo com a legislação. Claro. Aí eu fui orientado pela gerência que eles não estavam gostando dessa forma porque, não sei por qual motivo, eles queriam que fosse sempre o despacho que sai do Prisma, né? Aquele despacho padrão que sai do próprio sistema. Aí eu passei a acatar a ordem essa orientação de nada? lá de Maceió. Enfim, o despacho também sai fundamentado da mesma forma. Aí por exemplo, tipo, o despacho do Prisma que já vem lá, você já conhece, o despacho que vem fundamentado, é suficiente? Mas aí eu te respondo com outra pergunta antes de chegar a uma conclusão. Esse despacho que sai do Prisma, você tem possibilidade de agregar suas impressões, ou ele já é padronizado? Então, é isso que eu até coloco aqui, me louvo aqui nos fundamentos do Dr. João. Eu tendo a achar que quanto mais houver uma personalização e uma individualização do caso concreto, inclusive com elementos próprios do servidor, da sua convicção, tão melhor estará fundamentado o despacho decisório, ao invés de um despacho padrão para tudo. O Dr. João pode complementar. Inclusive, eu já tenho visitado, essa é a 37ª das 42, e a grande maioria dos servidores tem dito a mesma coisa. O Prisma não diz coisa com coisa, é um sistema muito antigo, os fundamentos, até difícil você localizar algum fundamento para o que você quer. Então, a maioria dos servidores acaba emitindo aquele despacho do Prisma, junta lá, mas depois faz o seu próprio. Então, antigamente tinha o PDR, né, aquele programa de despacho de recursos, mas as pessoas estão dizendo que hoje ele também já está desatualizado. A informação que nós recebemos é que tem um colega lá de Paulo Afonso, não sei se vocês tomaram conhecimento, que ele desenvolveu um sistema dele, e esse está sendo usado por muitos outros colegas, porque é muito mais aprofundado, né? E tem colegas que tem dito, inclusive, que faz o seu próprio despacho, porque já acha que até o do amigo que fez lá em Paulo Afonso também não englobaria todas as situações. Então, de fato, à medida em que a legislação vai alterando, né, as mudanças nas normas internas, todo dia sai um ofício circular, todo dia sai uma orientação normativa diferente. Então, de fato, é importante que as pessoas tenham essa boa vontade e essa proatividade que o Edinardo está apresentando aqui. Eu acredito que, se for para agregar valor ao despacho, não há, de maneira nenhuma, na verdade, o caso inviabilidade. É que antes eu não estava botando o despacho padrão do Prisma. Aí, alguns advogados estavam reclamando que eles conseguiram entrar na Justiça Federal, o juiz, assim que a informação chegou ao meu juiz, eles falavam que precisavam desse despacho e não aceitavam o despacho pelo cone. Enfim, eu não sei se... Não, aí eu acho que tem alguma coisa que não está batendo, né? Porque a rigor, no momento em que você, como servidor, dá o despacho, você joga a sua matrícula lá embaixo, você está falando em nome da autarquia. A sua decisão é a decisão da autarquia. E é exatamente esse despacho padrão que nos impede de fazer um trabalho
de maior qualidade na seara contenciosa. E aí volta a palavra para o doutor O que é que acontece, doutor? Obrigado, doutor. Nelson. O que acontece? A gente que trabalha no contexto judicial, nós nos insurgimos muitas vezes, Cariolando também pode me secundar, contra decisões genéricas, né? Se você tem um juiz que dá a sentença igual para todos os casos, você não está atendendo o dispositivo constitucional que reza que as decisões judiciais deverão ser fundamentadas. Se a fundamentação é a mesma para todos os casos, então é fundamentação zero, não tem fundamentação. Se é igual, genérica para todos os casos. Então, a gente pode transpor essa nossa insurgência, né, que muitas vezes a gente postula anulação de decisões, de sentenças que estão mal fundamentadas ou sem nenhuma fundamentação, porque, como eu disse, a partir do momento que você tem uma fundamentação igual para todos os casos, é o mesmo que não fundamentar. Então, se a gente se insurge contra isso, na seara do contencioso, também nas nossas ordens internas, a gente também tem que fazer coro a esse mesmo pensamento. Então, quando a gente parabeniza a iniciativa aqui do Bernardo de construir o seu despacho, de agregar valor, de trazer os elementos e mostrar para o segurado o porquê que o benefício foi negado, ou mesmo quando é concedido, fundamentar porque isso vai servir para questões de auditoria e controle interno, isso tudo está atendendo vai no sentido da lei, das normas do direito administrativo que rezam que todos os atos administrativos devem ser fundamentados. Então, quando a gente parabeniza essa conduta, a gente está incentivando os colegas que tenham esse acerto na fundamentação. Até porque, fatalmente, aquele ato administrativo vai vir a ser questionado em juízo, e quando entrar a AGU para fazer a defesa do ato administrativo, ela vai precisar de elementos para poder patrocinar a defesa, porque a advocacia pública ela exerce um papel não que o advogado liberal não faça e não deva fazer, e aqueles que têm um comportamento desviante serem punidos, mas a advocacia pública ela parte de um padrão ético, né? Então, o que é esse padrão ético em juízo? É você trabalhar a tese em cima do ato administrativo e da sua fundamentação. A gente não pode criar uma fundamentação para o ato administrativo. Quem vai fazer o ato administrativo é a autoridade competente, que é o servidor público, no caso técnico do Seguro Social, que está investido pela lei da competência para analisar o processo concessório. Então, a advocacia pública vai trabalhar a tese em cima do ato, né, administrativo. Então, é nesse sentido que a gente parabeniza o colega Ednardo e faz uma exortação para que os demais colegas sigam esse exemplo. Se você tem lá o despacho do Prisma, se exige que tem que ter o despacho do Prisma, mas a isso você agrega as suas impressões pessoais, a sua fundamentação e agregue valor ao seu despacho decisório, porque assim você está atendendo o objetivo da lei, você está se precavendo e se calçando para fim de questionamento do próprio controle interno. Isso vale tanto para conceder quanto para negar o benefício, e ao mesmo tempo você está trazendo para a advocacia pública, no caso, para a parte jurídica do INSS, que é a AGU quem faz, os elementos que ela vai precisar para trabalhar a manutenção daquele ato indeferitório devidamente fundamentado em juízo, né? Então, nessa seara é que a gente coloca os colegas, além da fundamentação, a gente estimula que faça consulta à base de dados que são relevantes. E a primeira que a gente incentiva que os colegas façam é a própria consulta ao sistema do judiciário, que é o sistema CRETA, onde a gente vai identificar as ações anteriores que foram ajuizadas por aquele segurado, e muitas vezes a gente se depara com situações de benefícios que já tiveram uma negativa pela justiça e que depois o segurado reinveste contra a administração, buscando a postulação, a concessão, melhor dizendo, daquele mesmo benefício. Então, num caso desse, quando você identifica que a pessoa já tem uma sentença de improcedência transitada em julgado, aquilo ali já vai facilitar o seu trabalho na medida em que todos os fundamentos para o indeferimento já estarão lá constantes da sentença. É muito comum a gente identificar essas situações. Eu, em mesa de audiência, já me deparei N vezes com isso. Casos de pessoas que já postularam um benefício administrativamente, às vezes até conseguem. E se o servidor não tem essa orientação, ou esse acesso, ou essa disponibilidade de consultar o sistema do judiciário, pode acabar concedendo um benefício de forma indevida. É claro, há sentenças e sentenças. Muitas vezes, algumas sentenças deixam a porta aberta, como eu costumo dizer. Às vezes o juiz diz lá, a pessoa tem um perfil rurícola, respondeu corretamente às indagações sobre as lides
do campo, apresenta mãos calejadas e demonstra conhecimento do trabalho rural. Porém, não cumpriu a carência. Tem até um indício de prova material, mas não tem a carência. Então, no caso desse, nada impede que mais para frente a pessoa apresente outros documentos, complete o tempo da carência e faça juiz ao seu benefício. Mas há outras hipóteses em que a gente identifica situações que o juiz exaure a prova e consta lá na sentença que a pessoa tem pele preservada do sol, mãos lisas, sotaque de São Paulista, ou sotaque do sul ou de outra localidade, e não apresenta nenhum conhecimento sobre as leis rurais. Às vezes o marido tem um vínculo, ou a esposa tem um vínculo, a pessoa é proprietária de veículo automotor. Não que o veículo em si possa significar que a pessoa não possa ser da roça, entendeu? Mas às vezes o padrão financeiro, o padrão, digamos assim, social daquele núcleo, demonstra que aquela família tem um outro tipo de renda que retira a essencialidade do trabalho rural. Então, são esses elementos que, somados, às vezes uma consulta da Receita Federal, que a pessoa reside em São Paulo, ou filho que nasceu fora do estado, vários filhos nascidos fora, às vezes a pessoa tem título de eleitor e título no outro estado, transfere para cá às vésperas de dar entrada na aposentadoria, RG, carteira de trabalho, CPF emitido fora. Então, isso tudo a Procuradoria faz essas pesquisas, a própria Justiça também faz as suas. Esses elementos vão para os autos do processo judicial e lá vai estar tudo documentado, não só na sentença, como dentro dos documentos que estão lá instruindo o crédito. E se o servidor ter esse acesso ao sistema, ele vai poder juntar não só a sentença, como toda essa gama de documentação que vai facilitar o trabalho do servidor, que aí ele vai ter os elementos para negar o benefício. Esses 4 colegas que foram listados aqui, a Aline, a Tassiana, o Ednardo e o Mário, vocês têm acesso ao CRETA? Não. Então, inclusive, eu mandei até um e-mail, acho que foi para Cariola. Você chegou para mim, aí eu preferi aguardar a visita em loco para a gente ter esse contato, que aí eu já mando de todos os colegas. Pronto, então os 4, o doutor Nelson vai entrar em contato com a Justiça para conseguir. Essa é uma Eu também. tenho porque eu tenho entrado uma vez lá na Justiça, enfim, aí eu ganhei uma satisfação. Mas aí você tem que ter um institucional, né? Para poder acessar como assistente técnico da GU. Isso, pronto. Então aí os colegas, eu vou passar os dados que são necessários, vocês podem me passar, ou o Hernani pode consolidar mandar para o meu e-mail, eu já providencio de todos os colegas de uma vez. Eu não tinha esquecido o pedido do Mário não, mas eu disse, não, provavelmente todos os colegas vão querer, então vamos pedir tudo de uma vez. Os colegas lá de Igreja Nova mandaram para o seu e-mail? Não, ainda não, doutor, mas chegando eu já... mas eu entrei em contato com eles pelo grupo, o senhor deve ter visto, né? Sim, e indiquei quais são os elementos que o senhor precisa... Ainda não chegou, mas a gente, tá ótimo. Assim que chegar, já providencia já de uma vez. Já encaminho dos colegas de Igreja Nova e na sequência dos colegas de Penedo. Os colegas têm até alguma indagação, aí eu tenho mais algumas questões para falar, mas se tiverem, eu estou aberto a pergunta. E a questão que a gente fica aqui nessa sala de análise, a gente está com dificuldade de comunicador. Ele já até mandou 2 vezes, né? Abriu chamado, tudo, mas até agora. E assim, para a gente que está na análise, é muito importante a questão de 2, porque a gente analisa o documento e coloca no sistema. Aí esse está sem rede, sistema de rede. Aquele lá também tem os cabos para fazer a ligação, mas ele está sem. Já foi acionada a data prévia? Ou o problema é Já mesmo de fez hardware? Esse aqui não tem rede. Tá sem rede. E o computador acho que não está, né? Já testou. Esses computadores ali estão todos quebrados. Esse aqui está quebrado, esse CPU. Aquele computador ali também não funciona. Assim, basicamente, a situação é essa. Não é só Inclusive, a rede, é o hardware também, né? Inclusive, quando começou o digital, você era assim, não, o ideal do digital é ter 2 computadores. Não está aí. Nesse aqui, 2 monitores lá. Duas telas, né? Isso. Aí não tinha, a gente está trabalhando com um só, tudo bem. A dificuldade era o cabo. Hoje nós temos 2 cabos extra aqui, mas não tem monitor funcionando nem CPU para colocar. Entendeu? Aí Tudo que eles estão passando foi bom ser provocado. Estou documentado pelo que eu solicitei a direção. Tudo E agora mais ainda, Hernani, porque o vídeo é um eu documento. solicitei a direção. É como eu acabei de relatar antes. É muito fácil querer resultado. Tem que dar condições. Claro. Porque eu, como gerente atual aqui dessa PS, quando me pedem um monitor, eu fico até transtornado que o servidor quer dar uma produtividade melhor e a repartição. Quando eu mando e-mail apoio para o responsável da informática, diz,
nós não temos nenhum computador. Vai ter uma licitação. A priori, os servidores estão, né, até problema de visão. A Aline mesmo disse, Fernanda, eu estou aqui com dificuldade. Aí hoje o Mário é excepcional, ele sempre ajuda a peça de modo geral. Aí disse, Fernanda, vou ver onde é que tem um monitor do perfil. Mas ele teve dificuldade hoje de não ter nada. Então, é difícil, viu, nesse relatório de vocês, a priori, é como diz aqui o doutor, esqueça a água, mande pelo menos monitores para os servidores, daqui a pouco nos ter probabilidade de deixar no médico do oftalmologista. Aí querem resultado, mas tem que estar acontecendo. Preste bem atenção, o momento é o momento ímpar que nós estamos passando hoje, né, com a visita de vocês. Estou relatando isso, mas tudo isso o Edgar está ciente, eu passo para ele. Mas que vocês, no relatório de vocês, é muito importante, mais uma força, e levando lá para indicar essa demanda, que venha logo. Porque só tem um servidor de informática. Quando chega aqui diz, a priori nós terminais estão tudo com vírus. Mas ele não trabalhou porque disse que não estava com diário. Eu fiz a proposta para ele, fique pendendo que você vai almoçar comigo lá em casa, porque eu quero dar resultado, mas sempre olha. O doutor vê a proatividade do Hernândio, né, doutor Bruno? Pois é, então, prosseguindo aqui na nossa linha de pensamento, e agradecendo ao Hernândio por esse relato tão fidedigno, né, da realidade, quando a gente sentir os colegas façam essa consulta concreta, lá a gente vai ter possibilidade de consultar não só o benefício, eventuais ações avisadas pelo segurado, muitas vezes também pelo cônjuge, né? Assim, eu incentivo os colegas também a fazer a consulta do cônjuge. A consulta concreta, ela não leva mais de 10 segundos. Você digita o CPF lá da pessoa, se não aparecer nada, você já está seguro, está tranquilo para a pessoa não ajuizou de uma ação. Agora, em aparecendo o processo e tendo alguma dificuldade de interpretar, aí é onde vem, doutor, não só digamos assim, a exortação, agora vem a mão que a gente estende. Os colegas, em necessitando de alguma consulta, têm dificuldade de interpretar as sentenças. Eu sei que alguns colegas provavelmente têm formação jurídica, né, outros talvez não, mas têm conhecimento vasto e amplo, mas a Procuradoria se coloca humildemente à disposição dos colegas. Na medida em que houver alguma dificuldade, ou quiser trocar uma ideia ao interpretar alguma sentença, algum ato jurisdicional que possa influir na análise daquele benefício, a Procuradoria está à disposição, seja o doutor Dono de Deus, na área consultiva, seja a minha pessoa, o doutor Cariolano, na área do contencioso, mas quando tem uma matéria também consultiva, a gente também dá pitaco, não é, doutor? Ninguém se nega, né? Então, é um trabalho integrado. Você puxou uma sentença, o camarada já deu a entrada, vamos supor, casos que eu já me deparei, deu entrada na aposentadoria por idade rural, teve uma improcedência. Aí, 12 meses depois, ele dá entrada no auxílio-doença, porque a carência é menor. Só que a sentença, ela já tem uma fundamentação extensa, vasta, profunda. Então, já denota, por exemplo, isso é um caso concreto, não estou inventando aqui não, de que a pessoa tinha todo um perfil urbano, residia na cidade, morou fora, não tinha nenhum conhecimento rural, já era uma pessoa de uma idade avançada e tomou uma improcedência na aposentadoria por idade de segurança especial. Aí, estratégia de respeito ao exercício da profissão do advogado, mas estratégia do advogado orientou ali, espere 12 meses para dar entrada no auxílio-doença. E aí o que acontece? Se você imagina, e às vezes vem um laudo da justiça dizendo, olha, a pessoa está incapaz há 4, 5 anos atrás. Então, se aquela pessoa já não tinha disposição para trabalhar na atividade rural quanto mais jovem, tanto é que a sentença foi lá exauriente, de forma exauriente, já disse que a pessoa não era segurada especial. Você acha que a pessoa já com essa idade avançada vai começar a trabalhar na roça depois, com essa idade? Ou seja, a rigor não faz coisa julgada. Você tem uma sentença de procedência de aposentadoria. 12 meses, a pessoa chega lá com o documento, diz que trabalhou na roça aqueles 12 meses para cumprir a carência do auxílio-doença. Mas é crível que aquela pessoa, já de idade avançada, que já tem uma sentença, que analisando todo o seu histórico de vida, já disse que aquela pessoa nunca trabalhou na roça, sabe que naquele período ela realmente, efetivamente trabalhou na roça? Então, são casos como esse, em que o servidor fica com dúvida. Eu tenho uma sentença de procedência, mas aqui é outro benefício, a carência é diferente, não é a mesma coisa. Isso aqui eu acho que não influi nada.
Na dúvida, melhor consultar. Na dúvida, é melhor a gente trocar uma ideia. Porque nem a Procuradoria é dona da verdade, nem nenhum de nós. Todos nós estamos sujeitos à falha. Então, na medida que a gente amplia o nosso diálogo, amplia o debate e começa a trocar ideias, a gente chega a uma conclusão mais acertada. Em caso desse, a depender da fundamentação da sentença, com certeza isso daí influenciaria na decisão daquele auxílio doença. Às vezes você tem até um parecer favorável sobre o aspecto médico, da perícia médica do INSS, e às vezes quando isso vai para a justiça, o médico perito da justiça secunda, ou seja, ratifica o parecer da perícia da Previdência Social, mas você tem uma sentença que diz, olha, é uma pessoa que trabalhou a vida como vigilante, como mecânico, como marceneiro, como comerciante, não entende nada da roça, tem as mãos lisas, não tem perfil nenhum de pessoa da roça. Então como é que o sujeito daquele já tinha uma profissão já definida há muitos anos, dali a 12 meses vai começar a trabalhar de roça? Ou seja, coisas que são pouco críveis, né? Então, em situações como essa, estou dando um exemplo concreto, já aconteceu. O servidor pode ficar na dúvida. Você tem uma sentença de procedência, mas a rigor é outro benefício, não faz coisa julgada, mas pode influenciar. E muitas vezes a gente ganha em juízo várias demandas, trazendo sentenças de improcedência de outros benefícios, às vezes não só do segurado, mas do seu cônjuge, que desnaturam o contexto de economia de subsistência, de regime de economia familiar, e aquilo ali retira a essencialidade do trabalho rural para a manutenção daquele núcleo. É extremamente comum a gente ver situações de pessoas que têm, o cônjuge tem uma atividade como o segurado urbano, tem um rendimento alto, elevado, às vezes até no teto da Previdência Social, e chega lá a mulher com a documentação toda certinha da roça, tem o terreno, tem todo o ITR, tudo certinho. Mas você vai ver, o marido ele tem uma renda incompatível, que desnatura a essencialidade do trabalho rural. Então a pessoa, a pessoa pode dizer, doutor, mas ela exerce o trabalho individualmente, a IN permite isso, tudo bem, permite, mas isso aí não somos nós que estamos enfrentando, isso é a jurisprudência. O próprio judiciário tem esse entendimento. Até os juízes, no último mutirão que nós tivemos, o doutor João Deus acompanhou, o doutor Cariolano, que foi o coordenador mor do mutirão, não é verdade, doutor? Estão aqui para não me deixar mentir. Até os juízes que são mais benevolentes em relação a essa questão de segurado especial, estavam dando sentença de improcedência em salário de maternidade, que a moça que deu à luz à criança, com o documento tudo certinho, às vezes até conhece de roça, às vezes responde corretamente, mas não tem a essencialidade do trabalho rural para a manutenção daquele núcleo. A atividade rural pode até existir, mas ela não é essencial para a manutenção daquele núcleo familiar. Então, a pedra de toque é isso, é a essencialidade do trabalho rural. É isso que a jurisprudência tem sufragado, esse entendimento que a gente tem levado em juízo e tem obtido sentenças de improcedência, salário de maternidade, aposentadoria, pensão por morte e N casos, né? Era importante na área rural a sugestão que tivesse um banco de dados do trabalhador rural. Ótimo, por exemplo, eu, Hernando Pinho, sou trabalhador. Esse ano eu vou ou na Previdência ou no Ministério da Agricultura e meus dados. A priori, daqui a 3 dias, ou 1 mês, 2 meses, eu passei autônomo. Aí, quando o sistema agregado, INSS, Receita Federal e Polícia Federal, ou os órgãos competentes do governo, fizesse isso. O que está havendo muitas dificuldades e havendo medo, nós como servidores, medo não. Ninguém tem medo de nada. Mas a questão é o seguinte, eu sou urbano, trabalho aqui no INSS, sou federal, e minha esposa é pescadora. Mas no ato, eu estou logo, na verdade, ela nem prova que é pescadora. O cidadão da colônia dá uma carteira, dá os documentos e diz que é de fé. Aí fica o servidor a mercê de quê? Não tem aquele documento? É importante que o INSS faça um banco de dados, e foi também importante a sua vinda aqui, porque o servidor hoje se achou, vai se achar mais como é, assim, embasado nessa informação, que era para ter vindo muito antes, que havia essa distância e a dificuldade, por exemplo, o CRETA mesmo.
Aquele cidadão que ora está lá embaixo, falando, gritando. Pronto, simples, vou pegar o CPF dele e puxar o CRETA, porque ele já teve uma decisão na justiça negada. O indeferimento vai ser muito mais fácil. Não, em cima da decisão Da da sentença. justiça federal. Se o juiz federal não disse que ele era pescador, e por que ele vai dar? Entendeu como é? Então é muito bom essas vindas e vindas, porque as meninas, às vezes, os colegas, têm essa dificuldade de não conceder ou indeferir, porque só erra quem faz. Agora, era para ter dito isso muito antes de vocês, perto da gente. Não é isso, servidor? Mas estamos chegando, né? Não. Demorou para chegar. Chegou? Não, antes de que nunca, mas às vezes dizia, eu sinto isso porque que mais vezes eu vou para a federal, não é que eu vou responder por mim, não. Eu vou responder pela instituição que responde aqui. Muita gente fica temeroso quando chega aqui uma carta da Polícia Federal. Pode vir 10 vezes. Foram na minha casa 6 policiais, um delegado. Não encontraram nada. Eu, por equívoco, sem noção nenhuma, não entrei com ação contra a nação. Já perdi até o prazo. Porque a priori ninguém tem medo de ninguém. Quem anda certo acabou. Pois não. Jacó. Todo mundo chama de Jacó, chama de Jacó. Proibido. Não, esse é proibido ter Mas lá. não é o verdadeiro. Edivaldo. Mas assim como Jacó. Assim, com relação ao segurado especial. Sim. Tanto faz ser o trabalhador rural Ou o pescador artesanal. né? Assim, uma curiosidade, né, da fala do doutor, existe o reconhecimento do direito individual do cidadão que exerce a atividade. Nesse direito individual do cidadão exercer a atividade, a legislação garante a ele os direitos que é devido ao exercício daquela atividade. Então, como foi dito aí, no caso, alguém, tanto faz homem como mulher, ele exerce essa atividade rural na condição de segurança especial, não é um produtor, subsiste daquela renda, no entanto, o cônjuge ele tem uma renda incompatível. Mas o trabalhador ele se enquadra em todos os aspectos como exercício da atividade rural. Aí, no caso, havendo a percepção de que existe uma renda incompatível, né? A questão socioeconômica. Aí, como é que a legislação iria interpretar aquele trabalhador dentro do direito dele, como um segurado especial? O que acontece? Esse cidadão, nessa visão socioeconômica, exclusivamente, Sim. né? Exclusivamente socioeconômica, esse cidadão que exerce atividade especial, ele teria que contribuir como individual, Na minha ótica. não produtor. Certo. Na minha ótica, sim. Porque o que é que ocorre? Eu vou até aprofundar um pouco mais a questão que o Jacó suscitou. Essa semana mesmo eu fiz um acordo em juízo, eu apresentei proposta de acordo por escrito, eu tinha feito audiência, tinha ficado na pendência da advogada que estava patrocinando a causa, juntar, foi até uma surpresa na subseção de Santana de Panema, juntar a documentação do marido. O que acontece? A senhora estava tratando de um câncer e a perícia foi favorável, a perícia tanto do INSS quanto a perícia da Justiça. Deu 2 anos de incapacidade para ela. Tinha a documentação, tinha o ITR, estava tudo certinho, tinha recebido salário na maternidade no passado, só que o marido tinha um vínculo, como, salvo me engano, é vigilante da prefeitura do município de Maravilha, sertão aqui de Alagoas. E aí o que acontece? Eu falei para a advogada, para a magistrada, a pessoa, a senhora, tem perfil, conhece da roça, tem a mão do calejado, tem a documentação. Mas eu preciso saber se a remuneração do esposo dela é incompatível ou não com a essencialidade do trabalho rural para a manutenção daquele arranjo familiar. Então eu pedi, doutora, por favor, a senhora junta os olerites, né, os contra-cheques do cônjuge para que a gente possa avaliar. Então, essa documentação veio, eu estava observando essa semana. A remuneração do cidadão lá, a remuneração básica dele é pouco acima do salário mínimo. Ele recebia um pouquinho a mais porque tinha um adicional noturno, mas que não é uma verba permanente, né? A qualquer tempo, você mudando de hora, você perde aquela verba. E um salário família relativo ao regime próprio, que o município de Maravilha, assim como o PD, do que eu ainda estava explicando para a gente, tem regime próprio. Então o que acontece? Uma renda de um salário mínimo ou pouco acima disso, né?
ela não é uma renda elevada. Então a gente tem isso como norte de atuação nosso. A Cariolano também, com certeza, faz acordos também nessas mesmas hipóteses em que eu faço. Um benefício ou uma remuneração como servidor público ou como segurado empregado e um salário mínimo ou pouco acima disso, vamos colocar até 20% acima disso, vamos supor, um limite razoável, é algo que não desnatura a qualidade de segurado especial daquele cônjuge, do outro membro do casal, que exerce atividade em regime individual. Ou seja, o marido é vigilante, trabalha lá na prefeitura, tem sua renda de um salário mínimo um pouco acima disso. E a mulher, ela trabalha na roça, na propriedade da família, conhece das leis rurais, tem perfil, tem as mãos calejadas, recebe o salário de maternidade. Por que não fazer acordo no caso desse? É um caso que está, como eu costumo dizer, redondo para acordo. Então eu apresentei proposta de acordo por escrito. Agora, se esse camarada, em vez de ser vigilante da Prefeitura de Maravilha, fosse um técnico judiciário da Justiça Comum do Estado, né? Recebesse uma remuneração que eu não sei dizer agora, mas vamos supor, 6, 7 mil, 8, 10 mil reais, não sei. Entendeu? Aí tem a documentação da mulher, está toda redonda, mas a renda do marido é incompatível. Então aquela senhora que exerce atividade lá na roça como plantando lavoura, aquilo ali, o entendimento do judiciário e o nosso também, é que é um mero complemento da dieta alimentar. É uma frase bonita para dizer, ela planta só para comer digamos assim, como um passatempo, porque ela não vive daquela atividade rural. Aquilo ali é apenas um complemento, como você plantar uma horta no quintal de casa. Então, a rigor, respondendo a pergunta do Jacó, ela teria a obrigação de recolher as contribuições, a não ser que ela separasse do marido. Se ela separar do marido e ficar vivendo só da roça, aí ela passa a ter o status de segurado especial. Mas enquanto ela permanecer naquele arranjo familiar e a renda da família, daquele núcleo, indispensável. O trabalho na roça tem que ser indispensável para o sustento da família. Perfeito. Nesse caso, ela poderia prescindir do trabalho na roça. Sai de sério, olha, hoje eu não quero mais plantar roça. Ela não ficaria privada da sua subsistência. Então, a partir do momento que ela não pode prescindir do trabalho rural, o marido ganha um salário mínimo, um pouco mais do que isso. Um salário mínimo não é uma renda elevada. Então, se ela parar de plantar a roça, vai haver um comprometimento no sustento daquela família. Agora, num outro exemplo, como eu dei esse exemplo mais, digamos, mais duro, mais rígido, mas que também não é muito incomum de acontecer, que eu já vi vários casos assim, aquele trabalho é prescindível, ou seja, ela pode abrir mão daquilo ali e que não vai passar fome. Então, nesses casos, a gente entende que essa pessoa não é segurada especial. Ela exerce uma atividade e que pode ser amparada pela Previdência, mas mediante a contributividade. Falta o regime da economia familiar que compõe a caracterização de segurado especial. Perfeito, exatamente. E aí, agora eu dou um outro exemplo de como as consultas ao judiciário elas podem amparar a concessão de benefício. Já houve casos, que não são poucos, de haver laudos favoráveis, né, sobre a ótica do perito judicial e para reconhecer a incapacidade da pessoa. E lá muitas vezes a gente faz acordos, porque estamos embasados nos elementos altos, mas há um acordo sem implantação, só para pagar passados pretéritos. Nesses casos, a PSADJ deveria fazer a implantação do benefício no sistema para fazer o registro e constar o reconhecimento da qualidade de segurado. Mas, como a ADJ é muito assoberbada, ele não tem feito isso, não tem conseguido fazer isso. Então, o retroativo é pago por FPV, a pessoa tem um período de qualidade de segurado reconhecido, mas isso não consta lá no sistema. Se você for consultar lá no pleno, não vai aparecer. Ao passo em que, às vezes, a pessoa, dali a poucos meses, vai dar entrada no benefício, vai passar pela perícia médica do INSS, o INSS vai reconhecer a perícia médica que a pessoa está incapaz, e o servidor, quando for fazer a análise administrativa, vai olhar no sistema e vai ver que ela teve um benefício indeferido, mas não vai constar aquela concessão judicial. Então, às vezes, o servidor interfere por falta da qualidade segurada. Quando a pessoa não só teve a qualidade segurada reconhecida, gozou daquele benefício não administrativamente, mas pago retroativo e está dentro da projeção do período de graça. Então, no caso desse aí, se você consultar o sistema crédito, você vai ver, olha, a DI do médico perito deu em data tal. A pessoa até a data X estava coberta pelo benefício de auxílio doença que foi deferido judicialmente. Não teve implantação, mas foi pago retroativo. Então, dentro do período de graça, ela vai ter medo daquele benefício. Entendeu? Então, se você não
efetuar essa consulta, você pode deixar de conceder um benefício para quem necessita e para quem faz jus. Na verdade, eu já vi casos também, pessoas que deram entrada na justiça, foram feitos ou acordo ou sentença procedente, o juiz validou as contribuições com baixa renda e depois a APS, não a APS em si, mas o setor, acho que é a SAIS, dentro da gerência, estava querendo questionar as contribuições que foram já reconhecidas pelo judiciário. Então, se você não tiver essa atenção de consultar o sistema, aí o servidor até da APS do município mandou um e-mail para mim me consultando, olha, doutor, estou aqui, ó, a justiça concedeu o benefício, a pessoa recebeu, aí o benefício cessou pelo limite, a DCB, que já está fixada na sentença, depois ela deu entrada. O parecer da perícia médica foi favorável, mas aqui a SAC está questionando as contribuições que ela verteu como baixa renda. Aí eu disse, olha, então vamos o colega Jânio, vamos analisar a sentença, Jânio. Aí ele olhou a sentença, debatendo e a gente chegou à conclusão. Se o juiz mandou conceder o benefício, porque ele validou as contribuições. Então a SAIS agora não pode questionar isso mais. Então, a pessoa está dentro da produção do período de graça. O perito da Previdência deu o laudo favorável, por que negar o benefício para essa pessoa que faz o servidor? Para dar resposta ao servidor, seja para conceder, seja para negar. Ela facilita o trabalho do servidor, ela ajuda a reconhecer direitos de quem tem e permite que você indefira um benefício, uma aventura jurídica de forma fundamentada, que vai municiar a Procuradoria com elementos para manter aquele indeferimento. Então, a consulta ao sistema do judiciário é de alta relevância. Então, eu recomendo a todos os colegas. Aí me perguntam, é obrigatório, doutor? Eu digo, não, obrigatório não é, porque não tem nenhuma normativa nesse sentido. Mas é altamente recomendável. É uma segurança. É altamente recomendável. Doutor, Pois não, Chacó. Não, pode perguntar. Eu não tenho pressa não, pode perguntar. uma dúvidazinha. Quando o senhor fala que, no caso de que o cônjuge tenha uma renda um pouco mais acima do salário, Sim. né? Aí tem um acordo judicial, se chega à interpretação de que o cônjuge, que é trabalhador rural, deva se dar o direito. Sim. Né? Já existe alguma mudança assim, específica na norma que interpreta dessa forma, ou ela só está sendo no campo Do contencioso, do judicial. É. Assim, eu desconheço. O doutor João pode até me corrigir, doutor. Então, eu acredito que só na própria legislação do que fala sobre os benefícios, né? Que a questão da essencialidade Isso. consta lá, né? Isso. Então, em tese, porque muitas vezes o servidor do INSS ele olha mais para a IN do que para a Isso, própria legislação que instituiu o benefício, né? A lei ela traz uma série de permissões, né? Pensão urbana no valor de um salário mínimo, seu código não descaracteriza, atividade de vereador não descaracteriza, porque vai descaracterizar o cônjuge receber um... Tem casos, falar em vereador, tem lá em Igreja Nova, o vereador que se aposentou com autoridade rural. Mas nesse caso tem Fundamento. Está correta a concessão. Não, Porque tá correto. ele não perde a qualidade de segurado originário que ele Que a lei lá é. É amparo. essas decisões dos acordos judiciais, elas poderiam servir assim como base para um servidor? Sim, com certeza. Quer um outro exemplo, Jacó? Salário e maternidade. Muitas vezes a gente se depara com situações de que uma segurada deu entrada, teve do primeiro filho negado, aí em juízo a gente faz toda a análise da prova. A gente vê o endereço que ela tem na base da Receita, a gente olha onde emitiu o título de eleitor, onde emitiu o CPF, o RG, faz perguntas sobre a atividade rural, investiga a vida do cônjuge, enfim, a gente exaure todo o contexto probatório. E a gente se convence e formula a proposta de acordo, o juiz homologa. Isso é pago por RPB. Também não é implantado no sistema. A KDJ, por enquanto, não tem condições de fazer isso. E às vezes, quando ela dá a luz ao segundo filho, o servidor acaba, por falta de acesso, negando novamente o segundo filho. E às vezes a gente vai lá na justiça e diz, olha, doutor, mas já fez o acordo aqui, ó. Entendeu? Ou seja, aquele acordo anterior, não que ele por si só vá ser um passaporte para toda vez que aquela pessoa der a luz, ela receber sempre. Se aparecer algo incompatível, o servidor vai estar fundamentando o indeferimento. Mas caso não haja, entendeu? Aquele acordo anterior já é um prenúncio positivo para que ela possivelmente continue exercendo a atividade rural, às vezes no mesmo local. Se você puxar o processo, vai estar o mesmo contrato incomodado, vai estar o mesmo ITR, vai estar as mesmas fichas de saúde, está mostrando que ela não mudou de lugar, vai estar as consultas que a
a GU fez do endereço na base da receita, e aí vai ter a mesma continuidade daquele locus onde a pessoa, ou seja, do lugar onde ela está exercendo a atividade rural, ou seja, todo um contexto harmônico, favorável, sem vínculo no CNIS, entendeu? Então, muito provavelmente, naquele segundo filho, é um caso também de concessão. E se for negado, possivelmente em juízo vai ser feito um acordo. Então, o CRETA é um elemento que vai servir, como eu disse, para embasar o servidor, para dar segurança ao servidor, seja para conceder, seja para negar. E além disso, eu agrego até o caso que o Hernando estava citando, que é questão às vezes, de algum cônjuge que tem uma remuneração incompatível, que é servidor público e tal, eu oriento aos colegas, na medida do possível, principalmente para LOAs e benefícios rurais, consultar os portais de transparência, principalmente dos municípios. Às vezes você vai ver situações que tem gente recebendo benefício assistencial, como o LOAS idoso, no caso, e às vezes é a pessoa aposentada da prefeitura, aposentada do Estado, entendeu? Se você não tiver essa sagacidade de consultar o regime próprio do Estado de Alagoas ou dos municípios, de identificar a pessoa ou é servidor público, ou às vezes ou o seu cônjuge é servidor, ou às vezes a própria pessoa já tem o benefício do regime próprio, você pode acabar concedendo benefício para quem não tem direito. Porque existe muita gente mal intencionada que quer lesar a Previdência Social e às vezes até matérias já foram divulgadas aí, o Carolano pode até me ajudar, até na mídia nacional, o doutor João deve ter visto, pessoas que moram no estrangeiro, são pessoas riquíssimas, né, e requereram benefício assistencial, entendeu? Um caso desse é um pouco mais complicado de se pegar, entendeu? Que também não é o caso aqui, muito de Penedo. Com Bolsa Família, o governo federal logo no início fez aquelas, o Fantástico ia para verificar, né? Tem muitos casos assim, meio esdrúxulos mesmo, que acabam passando por uma série de dificuldades que a autarquia tem de fazer esse controle, né? Mas como os colegas aqui, os que trabalham hoje, recebem essa documentação pelo INSS Digital, é importante que se dê atenção a esse detalhe que o doutor Nelson está colocando, para que, se passou em outra pessoa, não foi com você, não foi com a sua matrícula, né? Para você continuar a sua carreira no serviço público tranquilo, né? Sem se preocupar com essas coisas. Até uma pesquisa no próprio Google, né? Às vezes resolve. Às vezes você pode colocar o nome da pessoa. Quando não é um nome muito comum, você pode colocar entre aspas. Às vezes você pode até descobrir que a pessoa mora no estrangeiro. Eu estou dando um caso muito extremo, mas um caso mais próximo aqui da realidade do Estado de Alagoas é alguém que às vezes é aposentado da prefeitura, aposentado no regime próprio do Estado. Eu tenho uma série de links que eu sempre compartilho com os colegas. Até o doutor João postou no grupo. No grupo. Vamos incluir os colegas e vamos colocar lá novamente. A gente replica e manda para os e-mails dos colegas também. As consultas no portal de transparência do Estado de Alagoas e dos municípios. Porque as prefeituras, até um trabalho que o doutor João estava me explicando outro dia, até o MPF que fez esse trabalho para compelir os municípios a manter os portais de transparência e não só manter, tem que estar atualizado. Porque aí eu já peguei casos, até consulta até no colega da PS de Delmiro, o colega Tony, que a gente foi puxar a remuneração de uma determinada pessoa no portal de transparência do município do Sertão, que estava lá, a pessoa recebendo a remuneração incompatível com o regime de economia de subsistência. Né? E a gente juntou isso aos autos do processo administrativo, aí foi nível judicial, foi na parte administrativa, de consultoria, para fundamentar o indeferimento. Porque aí vocês perguntam, mas a gente pode juntar isso no processo? Claro que pode, é uma base de dados pública, né? É uma base de dados que tem fidedigna, que tem respaldo da legislação, está aí a lei do acesso à informação, qualquer um pode formular essa consulta, trazer e muito mais do servidor público, que vai embasar um ato administrativo que tem que estar fundamentado, que tem que estar estritamente jungido ao princípio da legalidade. Outras bases que eu cito, além do portal de transparência, são as bases do TRE, tanto para você identificar o domicílio eleitoral da pessoa, né? Tem até só abrindo parênteses, até uma regrinha que a gente usa para identificar, que não é uma regra, é uma padronização do TSE, identificar o local de emissão do título de eleitor. A gente vê lá pelo dígito, os dois algarismos anteriores ao tracinho, ali identifica o TRE que emitiu. Por exemplo, o TRE de Alagoas, quem emitiu o CPF, a DP do título de eleitor em Alagoas, o dígito é o 17. Né? Agora, por exemplo, quem emitiu em São Paulo, o dígito é o 01. Na Bahia é 05, Pernambuco 08 e por aí vai. Entendeu? Minas Gerais 02, alguns eu já tenho até decorado.
entendeu? E aí a gente identifica onde a pessoa emitiu o título de eleitor originariamente e às vezes ela transferiu para cá para poder dar entrada no benefício, para poder chegar com aquela certidãozinha do cartório eleitoral, entendeu? Mas observando pelo dígito do TRE correspondente, a gente sabe que a pessoa emitiu o título fora. Então, alguma época ela morou fora, entendeu? Então, se a pessoa vem, traz a documentação que mora há 30 anos aqui, entendeu? Aí você vai ver a data de emissão do título de eleitor, recente, sabe que a pessoa transferiu o título de eleitor, na verdade. O CPF, a gente observa também pela região fiscal em que foi emitido. O dígito mais comum que a gente vê, fora o 04, que é a regional Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas, é o 08, que é São Paulo. Né? 01 são os estados do norte, que é a exceção do Tocantins. 02 do centro-oeste, do estado do centro-oeste, do DF e o Tocantins. 3, Ceará, Pernambuco, Ceará, Piauí e Maranhão. 4, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas e Pernambuco. 5 é Sergipe, Bahia. 6 é Minas. 7 é Espírito Santo e Rio de Janeiro. 8 é São Paulo. 9 Paraná e Santa Catarina. E 0 é o Rio Grande do Sul. Então, de tanto lidar com isso eu já tenho decorado, entendeu? Mas tem uma tabelinha, tá? Eu me explico, os caras não precisam decorar. Você não precisa ser maluco como eu para decorar isso não. Tem uma listinha. Aí eu vou mandar isso para os colegas, para poderem identificar onde é que foi emitido o CPF, o título de eleitor. E na plataforma do TSE você identifica o local de votação da pessoa e identifica também quando o sujeito foi candidato, que eu já peguei caso de, desculpe os seus colegas, mas de vereadores, né, vereadores que foram candidatos, né, não por ser candidato e não por ser vereador, mas porque a renda dele não era da roça, entendeu? O camarada pode ser da roça e pode ser vereador, mas quando ele vai buscar lá no Divulga Cande, que o Hernani conhece, porque muito bem exerce a sua vereança e sabe que lá não se declara não apenas a profissão como um patrimônio. Tudo, na verdade, é tudo sindicado. Hoje nós estamos na quadra da transparência, né? Então nada pode ficar escondido, né? Então eu fui buscar um camarada que era, já dou a palavra para ele, que foi candidato a vereador, aliás, não foi só não, ele exerceu a vereança por 4 mandatos. Então, aí, doutor, o senhor está pegando no pé porque ele é vereador. Não estou pegando no pé porque ele é vereador, porque ele pode ser da roça e ser vereador. O problema era todo o capital de patrimônio que aquele camarada tinha lá, entendeu? Ele tinha várias glebas de terra, tinha automóvel, tinha casa na cidade, veículo do ano, e o patrimônio dele só crescia, né? Começou com 100, 200, 300, a última eleição estava com 500 mil reais. O amigo sabe que um vereador não fica rico exercendo a vereança, não é verdade? Pelo contrário, às vezes fica pobre. Às vezes fica pobre. Tem controle, exatamente. Então, um sujeito desse, que o patrimônio só crescia, ele tem uma outra fonte de renda. Então, ele pode até ter a gleba, pode até plantar roça, mas ele não é segurado especial. Então, aquela documentação embasou uma sentença da juíza federal de improcedência nesse caso, lá em Santana do Ipanema, e não só isso. Eu peguei toda a documentação e mandei apurar o benefício da mulher dele. Aí veio o nosso colega Amadeu, que de vez em quando eu mando umas coisas por móvel, de vez em quando eu dou uma cutucada. Mas eu só mando embasado, na verdade, ele ia falar. Você estava falando aí com relação à emissão de título de universidade, eu me lembrei de um caso que eu peguei, que uma denúncia de lei, eu queria confirmar. Por exemplo, não lembro certamente o caso, mas era mais ou menos acho que não só maternidade, e a pessoa tinha provas tudo normal, tudo certinho. Aí o filho nasceu em São Paulo. Aí na minha concepção, a pessoa é trabalhador rural, movida a vida inteira aqui em Alagoas, aí do nada foi só ter um filho em São Paulo e voltou. Eu mandei para a CRD consultando isso, falei que isso era impeditivo de deferir benefício positivo, enfim. Eu particularmente achei estranho, mas segui a orientação da CRD. Pois é um caso desse, Ednardo, eu se tivesse no lugar do colega, faria algumas consultas em algumas partidades, nem que colocasse, por exemplo, o nome da pessoa no Google, ou tentar se localizar nas redes sociais, porque isso também já é possível, as redes sociais são acessíveis ao público, e elas também já embasaram, inclusive, casos reais de pessoas que alegaram que estavam padecendo de patologia. Pois é, isso já é até uma questão para a gente colocar isso para reflexão, por isso que a gente está tratando de debater essas questões com os colegas aqui, porque muitas vezes quem faz a norma lá em cima não conhece a realidade aqui. Então, um caso desse aí, talvez fosse admissível da gente fazer pesquisa nas redes sociais, como a Procuradoria já o fez, não aqui
dar um crédito, né, Carol? Acho que foi os colegas de São Paulo, fizeram uma pesquisa nas redes sociais e identificaram pessoas que estavam demandando na justiça, alegando que estava com depressão e que por isso estava necessitando receber o benefício do auxílio do meu amigo, né? Eu estou aqui no churrasco, eu estou aqui praticando esporte, estou correndo, estou andando de bicicleta. Como é que uma pessoa dessa está apresentando algum tipo de depressão, né? Uma patologia de natureza emocional que impeça de trabalhar? Então a pessoa acha que está melhor do que a gente, na verdade. Então essas provas foram usadas no processo judicial e embasaram uma sentença judicial, não só de improcedimento, como de condenação por incumprimento de má fé. Entendeu? Então, eu não estou criticando ele nada, fez certo, submeteu a SRD. Então, a responsabilidade é de quem lá disse que não era impeditivo. Eu até acho que, por si só, não é um impeditivo. Concordo em parte, mas isso daí é um prenúncio de que a pessoa se afastou, então a gente tem que apurar. Quanto tempo que ela se afastou? Porque se não cumpriu a carência, então não tem direito ao salário de maternidade. Então são essas reflexões que a gente coloca. Eu acho que o Ednato fez muito bem e aí se respaldou. Porque se depois vier uma auditoria e quiser apurar, descobrir isso mais na frente, talvez até em juízo, quando essa pessoa talvez demandar um outro benefício e a procuradoria eventualmente descobrir que essa pessoa não é da roça e mandar apurar, como eu já fiz isso N vezes, e aí o Ednardo vai estar respaldado. Olha, eu fiz a consulta, a SRD que mandou proceder, entendeu? Então, são situações como essa que o servidor precisa ter essa atenção, e o Ednardo teve essa sagacidade para si, não só proteger o patrimônio público e reconhecer direito de quem tem direito, mas também de respaldar o servidor contra eventuais questionamentos. E o Ednardo agiu corretamente. No caso desse, também teria feito a mesma coisa. Então, a questão da análise dos domicílios, né? Porque se você fizer uma pesquisazinha não sei se vocês têm acesso, né? O Banco da Receita, sai o domicílio da pessoa, né? E se a pessoa tiver... Pela data de atualização, né, doutor? Isso. Foi bloqueado pra gente aqui. Foi bloqueado, né? Não, pra gente não esperando assim. O professor até o Erlando de Igreja Nova falou que quando vai acessar lá, não deixa mais entrar. Né? Tem que deixar, mas hoje em dia não está deixando. Porque se você tem acesso ao Banco da Receita e você consegue pesquisar pelo domicílio, se a pessoa tem o único domicílio dela registrado na Receita é de São Paulo, né? E ela veio para cá, aí pelo menos você dá uma incompatibilidade grande. Como é que ela... fundamento para indeferir. Como é que ela exerceu a atividade campesina aqui em Alagoas, se o domicílio que a Receita tem dela é de lá, né? Se não tem da Receita, o banco talvez da Justiça Eleitoral, ou até verifica se ela tem algum domicílio aqui em Alagoas, né? Pesquisa lá, não sei se tem pesquisa pública da atual, antigamente era a Eletrobras, hoje é Equatorial, né? Não sei se eles permitem, doutor Nelson? Permite, é a consulta pública. Pelo CPF, o doutor até adiantou, é uma outra base que eu recomendo aos colegas fazerem essa pesquisa. Até o colega Cariolano, no processo judicial, identificou pelo CPF da pessoa, lá no site da Eletrobras, a atual Equatorial, que ela tinha um apartamento no Pinheiro, um conhecido bairro lá em Maceió. Estava pedindo um benefício como rural em Santana de Panema, né, doutor? O doutor quer complementar esse caso? Então, em síntese foi isso, né? Então, os detalhes realmente do caso concreto foram apurados nas testemunhas, e até quando o doutor, pelo que eu recordo, deu uma apertada na pessoa, o camarada acabou revelando não só que tinha esse apartamento, mas que tinha filho na faculdade, que tinha um carro, alguma coisa assim, né? Micro-ônibus, né? Que exercia atividade como transportador, enfim. São essas bases de dados que nos ajudam a identificar as situações. Se o servidor da PS, por exemplo, ele indefiniu por outra razão, mas se ele tivesse, por exemplo, feito essa consulta na base, entendeu, da Equatorial, no caso da antiga Eletrobras, teria visto que a pessoa tem um imóvel registrado, fornecimento de energia elétrica, na capital. Então, como é que você trabalha na roça, lá no sertão de Alagoas, se você tem esse imóvel, esse apartamento na capital? Então, alguma coisa incompatível, não é verdade? Aí, além da base da Eletrobras, e agora já me encaminhando no fim, porque eu já cansei muitos colegas, né? Eu sugiro também, além do... O Hernando está dizendo isso que ele está sentado. Da base do TSE, para a gente ver... Eu estou aqui em silêncio, só fazendo uma reflexão, e são duas palavras. Foi. O país é muito rico, né? Aí os políticos roubam o país. Olha, estou tendo uma experiência muito grande agora no defeso. Que vem gente sentar na minha mesa ali, que observa assim, rapaz, você é maluca. Você está no birô, pegar o CPF, olha, seu defeso. Tem a vergonha, né? Você não tem juízo, não. Olha,
Peraí, tá bom. Eu vou tentar resolver seu caso. Aí passo um e-mail pro Hernando. Agora, urgente. Interfere agora. O cara tá estimulado. Ele joga a bola comigo e nunca pescou. Para roubar não precisa ser só polícia. O país é muito rico. Menino é muito. Pelo seu relato. Muito bom. Eu queria mais vezes conversar com vocês. Tá vendo que é difícil? Imagina cobra dos políticos. Né? O prefeito tá roubando. O vereador não faz nada. O cara com um apartamento no Pinheiro. Agora tá caindo tudo lá, né? Ele marca logo dele. Para deixar ele estar roubando. Que irresponsável. Não quer logo dele. Ainda vai atrás de um defeso. Atrás do defeso. Jogador de futebol vem aqui e diz: rapaz, sai daqui de dentro. Que eu tenho autonomia de mandar um ódio de prisão em você. Mas vou votar em você. Em mim, vou manter pra dia agora você. Quer dizer, o pai é rico. E Um voto podre desse. podre não, nojento. Um voto podre. Mas eu digo, doutor, é o ralo do Brasil. O país é muito rico. O país tem ouro, tem água, tem tudo. Mas falta gerenciamento. Os negros estão roubando o país, não é só os políticos. Qual cidadão brasileiro está roubando? Às vezes até uma consulta pública no Google, às vezes resolve. Às vezes você põe o nome do camarada lá, aí vem lá, candidato, vereador, o prefeito, ou o que seja. Você vai lá no Divulga Cande, que é a plataforma do TSE, você vê o patrimônio do camarada. Se procurar o Hernando, você vai ver lá o patrimônio do Hernando, né? Pode ver. Pode ver que está aberto ao público. Eu tenho uma casa, tenho uma Você Toyota. Eu ganho R$6.200 como vereador, com mais aqui 8 mil, e tenho planejamento familiar. Isso é o que se chama, doutor, de transparência, né? Eu vivo do meu salário. Minha mulher é aposentada na Caixa Econômica. E o próximo carro meu vai ser um Toyota fechado. Tem condições de pagar. E pode me fiscalizar. Tem imposto de renda e tem política aqui que nem declarar imposto de renda declara. Aí você desconfiou que o camarada foi candidato? Seu próximo prefeito da cidade. Pode ser, doutor, pode ser. Vai lá no Divulga Cande que você vai ver não só a profissão dele, como o patrimônio. Né? Outra coisa, só para finalizar, doutor João, já caminhando para o fim, caso de morte violenta. Eu sempre recomendo aos colegas colocar o nome do falecido no Google, entre aspas, e vocês fatalmente vão encontrar notícias do óbito daquele sujeito. Eu já peguei casos de pessoas que faleceram dirigindo carro, conduzindo transporte remunerado de passageiro. Já peguei casos de gente que era vigilante, mecânico, enfim, N profissões, entendeu? Na notícia do óbito vai estar lá a profissão, às vezes até tem agricultor, mas normalmente eu encontro outras coisas. E no relatório da perícia oficial, lá na perícia oficial do Estado de Alagoas, que eu vou mandar o link para você, geralmente tem a profissão do camarada, pedreiro, vigilante, mecânico, enfim, N profissões. E aquilo ali é um elemento de uma consulta pública que vai servir também para você embasar o seu ato administrativo. Aí você vai falando as coisas, vamos lembrando de alguns casos. Eu peguei também um caso, acho que há um tempo atrás, de não sei por qual motivo, a Itália foi advogada que entrou com o pedido de pensão, mas não sei por qual motivo ela votou lá a ação que o esposo estava sendo indiciado por homicídio culposo da morte da companheira de Rapidinho. Aí se fosse doloso, não Isso, Mas enfim, aí eu fiquei em dúvida com relação a isso, até liguei para o delegado que era do caso, que a Sheila teve aqui em Portal do Colégio, ele falou que não só por ela estar culposo, que ele podia ser, depois da investigação, ser transferido e mudado para... Até porque essa capitulação ela é provisória. Quem vai fazer a definitiva, entre aspas, é o Ministério Público quando oferecer a denúncia. E que ainda assim pode ser mudado pelo Judiciário, porque o juiz na sentença é que pode fazer a emendácio ou a multácio libere, e aí vai dar a classificação definitiva do ato. Aí eu, como servidor aqui no caso, quando eu vejo pega uma situação dessa, como vou proceder? Porque eu vou esperar aguardar lá o... Aí o que é que eu sugiro, o Edinardo? O amigo formular uma consulta. Num caso desse, por exemplo, a Procuradoria que tem o toque, que tem a certificação digital, pode acessar o processo, o inquérito, a ação penal, que é pública, e eu já fiz isso várias vezes. Eu teve até um caso recente, em Santana de Ipanema, que o sujeito de lá foi pedir um benefício à pensão da mulher e saiu preso de lá. Mas não saiu preso porque a juíza deu ordem de prisão, é porque eles já tinham a ordem de prisão, porque ele foi denunciado pelo Ministério Público pelo homicídio da esposa, homicídio doloso, mediante arma branca. E aí isso estava lá. Eu desconfiei do camarada porque tinha uma pesquisa do INSS dizendo que o pesquisador esteve no local, ouviu
os vizinhos disseram, não, fulano de tal nunca trabalhou na roça. E a gente sabe disso porque essa pessoa era muito conhecida porque o marido matou a mulher. Eu disse, então, esse camarada deve estar respondendo a alguma ação. Aí eu fui lá, entrei no site do TJ, botei o nome dele e saiu o processo, na comarca de Mata Grande. Aí entrei no certificado digital, baixei o processo todo e pedi a juíza para interromper a audiência, fui lá no gabinete com a doutora, comuniquei a ela e nisso o camarada lá em mesa, eu estava de frente para ele, advogado do lado, a juíza aqui, entendeu? Eu pedi, doutora, por favor, vamos interromper a audiência. Aí a juíza ficou assim e tal, mas como eu já tenho um certo conhecimento com a magistrada, disse, olha, excelência, eu não pediria se não fosse algo relevante. Fomos para o gabinete, eu falei para a magistrada e ela acionou a Polícia Civil. Aliás, primeiro, acionou a comarca de Mata Grande para ratificar se o mandato estava vigente. Como era um mandado de prisão muito antigo, não estava na base ainda do CNJ. Aí eles fizeram, remitiram o mandado, lançaram no processo, colocaram na base do CNJ e nisso o cara seria enrolado lá dentro. E nisso eu voltei para a sala de audiência, daqui a pouco chegaram os agentes da Polícia Civil, levaram o camarada preso. E aí o processo foi suspenso, mas não especificamente por conta disso. O mérito da questão é porque a pesquisa externa já tinha dito que ele não trabalhava na roça, mas esses elementos estavam lá no processo judicial. Eu baixei esse processo, inclusive na própria denúncia, ele estava qualificado não como agricultor, mas como servente, entendeu? Era mais um elemento para interferir o benefício no caso dele. Era até um caso de suspensão, entendeu? Era até um caso de suspensão. Isso é um caso de pisa, amigo. O sujeito matou a mulher e ele ainda recebeu a pensão por um tempo. Ainda recebeu. Então, um sujeito desse é um condutor de ordem. Então, num caso desse, respondendo a pergunta do Edinardo, eu recomendo, faça uma consulta à Procuradoria, porque aí a gente vai consultar as bases de dados, entra no processo judicial, muitas vezes tem elementos lá que podem ser indiciados de uma situação incompatível com a concessão, e a gente vai dar um amparo que vocês precisam. Essa consulta, como é que a gente faria? Né? E-mail, isso? Doutor João, pode ser mais conformalizado, doutor? Veja, a consulta, para que você tenha uma manifestação oficial da PFNSS, você tem que juntar dentro do processo administrativo, encaminha para a gente manda para a ERC Benef, é uma equipe regional de consultoria que foi criada. Hoje, por conta da escassez de procuradores, por exemplo, Alagoas só tem um procurador na área especializada, Aracaju só tem um, João Pessoa só tem um. Tá entendendo? Então, tem estados que tem mais. Fortaleza tem vários, Bahia tem vários. Então, para, digamos assim, equalizar o trabalho, eles criaram essa equipe regional. Então, hoje eu não dou mais parecer. Na verdade, desde o dia 15 de abril, eu perdi essa competência. Em matéria de benefícios, a gente digitaliza e manda para a ERC-Benef. Agora, se você quiser... Só que a gente manda para vocês. Você manda o processo lá para a PFE, a gente digitaliza, manda para eles, e eles devolvem, a gente junta no processo e devolve. O físico. Agora, se você quiser algo informal, pelo grupo, quando eu lhe incluí lá, né, muitas vezes tem pareceres anteriores que eu já dei e que tratam da mesma matéria. Então, se tem um caso que é semelhante, você pode expor a questão lá no grupo, e se eu tiver um parecer, eu digo, olha, eu tenho um parecer já sobre isso, dê uma olhada, e mando pelo grupo mesmo. E aí, se não tiver, eu digo, olha, nesse caso eu nunca me manifestei. Ou então, doutor, se for, por exemplo, desculpe interromper o senhor, se for uma questão que a gente possa matar aqui, né, sem precisar subir, claro. A gente já o faz. Isso. Porque, na verdade, a gente tenta celerizar a coisa. Então, você manda para lá, se eu tiver manifestação, eu já digo, tá aqui. Ou o doutor Nelson pode me falar alguma por coisa. Exemplo, no caso dele, né? consultar um processo para saber se tem alguma coisa, algum elemento, e não precisa nem mandar para subir, né, doutor? A gente resolve por aqui. Quando a coisa... Doutor Cariolano. Então, o que eu acho também muito da unidade, eu acharia que aqui uma reparação pública federal tem que ter qualidade. Eu queria assumir um comentário. É muita consulta para fazer e muita cada vez mais apertando. Por exemplo, fazer mais. O Edinardo se senta ali agora. O Edinardo se senta agora aqui. O horário dele agora tarde, ele se senta ali no processo, no 41. Lá em Brasília já está saindo. Não é assim. O INSS, quando eu entrei logo, tem uma consolidação. Não, vem tal, N2, N3, depois. Uma loucura. E fica aquela correria, Marineide, Edgar, passa zap pra gente. Olha a PS, produtividade, tem um processo. Calma. Porque se sai daí um processo, não é que vai sair um processo errado, mas não sai com qualidade. Respira. Não é verdade? O servidor aqui vai dar resposta à direção daquele processo que está pendente, talvez nesse seu relato,
os servidores aqui achem uma brecha, por exemplo, ali o cara foi um discurso bonito. Vou pegar o CPF dele daqui a pouco, vou no crédito, tirar todo o processo e já vou mandar esse O Hernando já está acessando? Oi? O Hernando já está Tem acessando? um pé. Aí os demais colegas Então, ainda vão potenciar. o que você tem que levar também é essa resposta que a repartição quer, que é automática. Aqui é ser humano. Precisa de ciência, treinamento, não é verdade? Estou errado? Treinamento em loco, informática. Nós temos aqui o menino que é muito bom, os dois amigos, três. Eu sou péssimo. Como para a empresa? Vou para a empresa. Ainda não TI. Então, isso é uma aclamação que quer fazer a você, que é que eles pedem a mim, entendeu como é? Então é preciso dar parada. Pronto. A gerência de Alagoas vai ser a primeira colocada. Calma. Vamos resolver os processos com claridade, para que lá não tenha brecha na justiça. Porque os advogados estão assim, ó. Olha, esse processo de opinião pública, porque tem 45 dias. A gente fica, digo, agende, mas não tem a prioridade dele, vem com o agendamento. Então, é perda para a repartição, para a nação, é dinheiro perdido. Se um segurado tem um benefício de dezembro, de outubro, é perda para a nação. Só o que paga de correção monetária, hein? Então aí, é isso que eu queria. Uma das vezes eu tive lá um acesso no Ronaldo, ele é gerente do INSS, lá em Brasília, eu fiquei em pé e a Gil e a Luzia me puxou assim, quase que me derrubou na cadeira. Eu digo, olha aí, ministro, ela não quer que eu fale não. Era aquele Bronco, né, que era o diretor de benefício. É O Brunker, né? O Brunker é esse. Falava, diga amigo, bom dia, vá para a PS para dar resposta. Lê esse livrozinho, deixa eu ler aí na frente. Agora você vai para uma conta de Penedo, não tem internet boa, não tem computador, não tem nada, o que você quer? Você tá louco aí? Aí os caras, não, vem para cá. Aí os caras, vai Lagoa, lá para frente. Eu fui e falei. Mas para a gerência aqui, eu fui com ficar chateado, porque, peraí, rapaz, viver só de uma transparência, a realidade é essa aqui, vocês estão vendo. O servidor quer dar resposta aqui, ó. Você não fica aqui, está doendo os olhos, vai para o logístico. Tem que ter 2 monitores, é culpa minha? Eles não mandam para a gente. Aí quer resultado. Entendeu? O resultado, só vem resultado se der condições. Investimento, né? Investimento. A priori é urgente. Monitore para atender. Banheiro decente, tudo decente. Agora, só cobrar. Foi ótimo vocês virem aqui. Foi ótimo, não foi? Essa visita foi ótima. Venha mais vezes. Venha mais vezes. Agora, com detalhe, ninguém aqui tem medo de. Não, porque vem. Não, são servidores, são pessoas amigas. Agora, a gente está pedindo clemência, não, está pedindo coisa simples. Tem condições de servidores? Aqui é resultado. Olha, Penedo, esse mês está com 105 benefícios para resolver. E peraí, rapaz, eu só estou com 9 servidores. Agora a Neop fechou, está vindo para Penedo, né? Coruripe, o cara não aguenta, são 2 servidores. É Amor Divino e Paulo. É subhumano, tá com uma conta no agente. Manda esses caras para cá, centraliza Penedo. Feira Grande. Nós pedimos um bom funcionário, Pedinho está lá. Pedimos mais 2. Não tem cliente. Manda esse menino para a agência para resolver. Olha, esse digital vai ser uma bomba. Bum! Já explodiu, né? Já explodiu. O Hernando, só para finalizar, 2 últimas páginas que eu vou falar com os colegas, que são a consulta do MEI, que é o microempreendedor virtual, para saber se a pessoa tem alguma empresa registrada no seu nome, e que é muito relevante, que eu já descobri pessoas até que eram titulares de mercadinho, de bar, enfim, e complementei, no caso do processo, só abrindo parênteses, só por curiosidade, com o Google Street View, que é aquela plataforma que os colegas conhecem, que sai fotografando o ambiente, né? Então, certa feita eu estava no processo desse, tinha lá a consulta lá da Receita, a pessoa era titular da pessoa jurídica. E eu fui depois pesquisar, isso em mês de audiência, enquanto a audiência estava rolando. Fui pesquisar no Google Street View, aí a foto do carro do Google pegou a frente do mercadinho da pessoa, aí estava lá. Não era só uma bodega para vender qualquer coisinha, não. Lá era um correspondente bancário, tinha uma fotocopiadora, tinha o que mais? Fazia recarga de celular de todos os operadores e mais, ainda tinha a senhorinha que estava pedindo benefício na frente, varrendo a calçada do supermercado. Então a gente via que era uma pessoa que não vivia da roça, não é verdade? Então aí foi a consulta da Receita,
no caso a questão do MEI e do titular questão de titular de pessoa jurídica, e complementado pelo Google Street View, que é outra base de dados pública que a gente pode consultar, pode fazer também. E por fim, a base do Detran, que eu já, em mesa de audiência, já peguei caso de um camarada que dizia que era segurança especial, eu fui ver, ele tinha uma CNH, categoria D, e exercia o transporte remunerado de passageiro. Ele negava, dizia que não. Mas quando eu fui na consulta do Detran, que é uma base aberta ao público, tinha lá a multa dele, que tinha sido flagrado transportando irregularmente de forma remunerada o passageiro. Então o sujeito tinha categoria alta, incompatível, precisa fazer o exame toxicológico, ou seja, a pessoa precisa ter renda e é uma pessoa que estava apta para atividade remunerada e ainda mais, tinha sido multado porque estava transportando gente. Então, esses elementos embasaram um indeferimento judicial e que podem ser úteis para os colegas também nessa análise dos processos administrativos. Tudo isso a gente passou, né? Pois seria interessante, né? E aí, como eu já falei demais, e o doutor Carolando vai falar o dobro do que eu falei. O dobro? eu encerro aqui a minha fala e agradeço aos colegas pela atenção. Nós que agradecemos. Então eu vou ao púlpito. Venha pra cá. É você que assume agora. É só para finalizar, né? Já foi dito tudo. O que é que a gente fala depois do Nelson, né? Mas eu só queria agradecer, né? Meu nome é Cariolando, eu estou na coordenação do núcleo previdenciário lá em Maceió. Somos 20 procuradores hoje, o Nelson é um deles. Só que o Nelson, além de ser um cara muito proativo, atua na ponta, fazendo as audiências. E só para vocês terem ideia, eu acho que a gente já passou de 8.000 audiências esse ano. No Mutirão de Santana foram 1.200 audiências. Quantos dias? Foi um mês inteiro. Mas 5 assim, semanas. teve 50 audiências Isso. por dia, gente. Verdade. E a gente buscou instruir todos os processos com essas bases que o Nelson colocou. E o resultado disso foi excelente. Tivemos dessas 1.200 audiências, 109 procedentes. Ou seja, 109 sentenças contrárias ao INSS. É um índice baixo. E não acabou o processo, a gente pode recorrer. Então a grande maioria ou foi acordo ou foi improcedente. Então, graças a esse tipo de investigação, trabalho de investigação mesmo, jurídico é bem menos do que factual, né? A gente tem que ver a realidade da pessoa, a gente entende. A gente estava conversando aqui na viagem, né? O doutor João de Deus, além de muito conhecimento jurídico, tem um conhecimento bíblico, né? Aí eu perguntei para ele... É um teólogo, né? Perguntei para ele o que é que Jesus quis dizer quando disse: na minha casa tem muitas moradas, né? E essas visitas que a gente está fazendo aqui do INSS, eu vejo que o INSS tem muitas moradas. E essa aqui de estrutura realmente está devendo bastante. Então, eu particularmente, eu já nem gosto de trabalhar sem duas telas. Eu acho que isso é mais importante que água. Eu conversei até com ele, com ela. Então, a gerência tem que ter uma atenção a isso. Se a gente quer fazer esse trabalho bem feito, a gente tem que dar um mínimo de estrutura para o servidor fazer. Né? A gente vem melhorando essas consultas lá na Procuradoria, que é um trabalho que deveria ser feito já aqui na base, mas a gente só está conseguindo fazer isso depois que a gente se estruturou. Né? Eu já rodei por Rondônia, por Minas Gerais, e já trabalhei em sala pior que essa aqui. E realmente não tinha condição de fazer uma petição bem feita, um recurso bem feito. Mas hoje a Procuradoria, estava conversando com ele, é uma pena que no momento bom da Procuradoria o INSS vive esse momento ruim. Né? A gente tem que buscar equalizar isso. Não dá para consultar, não dá para fazer esse trabalho de excelência em todos os processos. Procura fazer um ou outro. Seleciona, né? Seleciona alguns que já vai ficar marcado. Porque quando a gente pega um deferimento bem feito, a gente não esquece. A gente vê, a gente comenta e é o nome da gente que está em jogo, que fica. Então acho que vale muito a pena, ganha credibilidade com o judiciário e essa rotina, essas visitas é muito para isso também, para estreitar esse laço, para mostrar que você começa aqui no administrativo, termina lá no judiciário e vocês precisam saber disso. Porque a gente sabe que a gente está no meio campo, a gente pega o deferimento de vocês e está lá no judiciário, mas vocês não veem, às vezes não vem esse resultado
E a gente está aqui para mostrar. Esse grupo no WhatsApp ele é excelente porque ele perpetua a nossa visita. Eu fiz essa rotina de visita lá em Valadares, em Minas, onde eu trabalhei, e não deu certo por conta dessa... Faltou liga, né? Porque a gente visitava uma APS, quando é que voltava lá? Então tem que realmente ter esse cronograma, mas independente do cronograma de visitação, o grupo do WhatsApp ele ajuda muito, ele agrega, a gente está ali compartilhando sentença. A última APS que eu fui, com os colegas, foi a APS da Jatiuca, e a colega Sabrina questionou sobre acordo homologado na Justiça do Trabalho, se aquela CTPS... Foi um debate bom aquele. Foi um debate bom e eu pude juntar uma decisão do STJ com N fundamentos dizendo que aquilo era uma prova muito frágil. Então, esse tipo de interação, eu acho que só engrandece a gente. E o grande mote aqui é o respeito, né? A gente tem que respeitar não só o servidor, como o cidadão. Então, quando a gente consegue, né, fazer um acordo, trazer ali a verdade dos fatos, a gente está respeitando aquela pessoa que realmente tem direito. E eu acho que esse é o grande viés aqui das nossas visitas. Nos colocar à disposição, quebrar um pouquinho esse estigma. A gente sabe que teve muito no passado, né, de PAD, perseguição, de receio, mas o INSS quer que a gente faça assim, será que eu posso fazer isso? Será que eu posso dar o meu despacho? Será que eu posso pegar na mão para ver se tem calo? Então, a gente tem que diminuir essa coisa da legalidade estrita e pensar mais na Constituição mesmo, nos princípios, porque eu não estou nem aí. Hoje eu estou com acesso ao InfoSeg, que é uma ferramenta que traz uma série de dados, e tem gente que fica com receio, eita, mas eu posso juntar uma tela do InfoSeg? Eu fiz, eu junto, o juiz que manda tirar, porque é uma tela verdadeira, entendeu? Eu pegar na mão da pessoa para ver se tem calo, eu estou mentindo em alguma coisa? Então, se a gente está andando reto, não precisa temer, não precisa se preocupar se tem IN para fundamental ou não. É lógico que a gente entende e vem para dar essa segurança, para ir para essa retaguarda, porque se alguém for junto, vamos também. Então, era só essa finalização que já passou da hora, né? Para finalizar, Cariolando, seria interessante o Dr. João Deus falar sobre o evento, né? Sim. Na verdade, há uma vontade nossa de realizar um evento em Maceió e talvez um outro em Arapiraca, para dar algumas orientações sobre alguns benefícios específicos. Porque nós temos visitado as APS e os colegas têm dito, olha, nós gostaríamos de mais informações sobre aposentadoria de segurado especial. Outro vai dizer, não, eu gostaria de aposentadoria urbana. E aí a gente tem até pedido para os colegas suscitarem esses questionamentos, se quiser mandar para o nosso e-mail ou quiser mandar para o grupo, fiquem à vontade, para quando nós formos preparar o evento, fazermos uma coisa mais dirigida, para a dúvida que você tem, né? E eu sei que também tem dificuldade de se chegar, mesmo que seja em Arapiraca, tem uma certa distância daqui para lá. Então talvez nem todos vão poder chegar. Então a gente quer filmar e colocar também no YouTube, porque fica um tipo de EAD, né? Um ensino à distância para quem não vai poder ir, porque eu acho difícil ter disponibilização de diárias para irem, né? Porque é um evento que a gente não consegue. Eu mesmo estou aqui, não recebo nada. É só um trabalho que a gente faz a mais, né? Não temos diárias, o serviço público infelizmente funciona dessa maneira. Mas a gente tenta fazer na base da proatividade e ver se deixa alguma marca do trabalho que nós estamos tentando consolidar aí. Eu agradeço muito a atenção do Hernandes. Quando eu falei com ele, ele disse, pode vir, a casa é de vocês, vocês são muito bem-vindos, e a gente só entra se abrir a porta. Se o gerente disser, não entra aqui, eu não entro, né? Mas pelo contrário, todas as 37 APS que temos visitado até hoje, são colegas que abriram suas portas para a Procuradoria chegar, mas com esse espírito que o Hernando disse, não somos inimigos, pelo contrário, o seu advogado é sempre seu amigo, né? É uma pessoa com a qual você pode contar. Amigo confidente, né, doutor? Alguém com quem você pode contar nas suas dificuldades, talvez nos seus momentos mais difíceis, né? Então estamos aí para ajudar o doutor Cariolando, o doutor Nelson, e eu não queria esquecer nosso amigo doutor Danilo, né, que é o chefe da PFAL. Nós só chegamos aqui porque ele disponibiliza o veículo oficial da Procuradoria para a gente poder se deslocar para os interiores, né? Então é muito importante a força e o suporte, o apoio que temos recebido também da Procuradoria, na pessoa do seu procurador-chefe, doutor Danilo. Muito obrigado.
A maré é contrária a isso, né? Então ele está bancando esse Exato. projeto, porque são muitas viagens e com pouco recurso. Pouco recurso. Muito obrigado pela atenção dos senhores.